Capítulo 551, Mobius. Diferente das tropas comuns, esse grupo de elite formado por exemplares precisava começar imediatamente as missões. A União Atlan tinha gasto muita mão de obra e recursos físicos no apoio à força-tarefa especial, e eles naturalmente não deveriam ser subestimados. No entanto, este método de orientação através de combates resultou na insatisfação de alguns membros. Claro, com o esquadrão das Kishker em torno de reprimi-los, foi como se nada tivesse acontecido. Oi, Lei. Eu sou Miss. Esta é a nossa primeira vez no campo de batalha. Como você está se sentindo? Nervoso? O jovem pálido que havia sido o primeiro para o teste inclinou-se para ele, olhando para bajulá-lo. Tudo bem, respondeu Lelin com indiferença e depois apontou para o homem corpulento que dominara o sexto nível da Fireplume. Qual o nome dele? L? Ele é Loki, e rumores dizem que ele era um especialista em ser um mercenário. Olhe para aquela exibição pretensiosa, como se todos os olhos estivessem nele. Miss desempenhou o papel de um lacaio muito bem como ele imediatamente ficou na fila, seu instinto agora para ajudar seu chefe a derrotar o número 2. Oh! Leilin disse levemente, e não, continuou perguntando. Como novos recrutas, eles conseguiram uma série de roupas novas que eram muito flexíveis e podiam até proteger contra altas temperaturas e cortes comuns de facas. No que diz respeito aos tesouros deste mundo, eles estavam bem. Olhe para essas roupas, que chique! Mies olhou para o uniforme completamente preto, e não pôde deixar de se apaixonar por ele enquanto arrumava o colarinho. Observando-o agir de maneira tão tola, Leilin tinha pouco a dizer. Estamos em uma missão. Foco. Ao ouvir isso, Mies congelou por um momento enquanto ele continuava a se mover rapidamente. Imediatamente depois, ele olhou na direção de Shiker, culpado. Vendo que o oficial não estava se concentrando em sua direção, ele relaxou e soltou um suspiro de alívio. Depois da excitação, Mies se acalmou. Ele parecia desconfortável, seu ligeiro nervosismo aparente quando ele olhou para Leilin. Lei, que tipo de missão você acha que nós seremos designados? Aos seus olhos, esse camarada era exibicionalmente misterioso e tinha uma calma que lhe faltava. Até mesmo ficar do seu lado lhe dava uma sensação de segurança. Seja o que for, não será fácil, falou Leilin. Na verdade, ele estava adivinhando que a missão era um teste para os recrutas. Não havia melhor prova do que batalhas reais. Através de lutas intensas, os fracos fracassariam e seriam eliminados, enquanto os fortes sobreviveriam e ganhariam ainda mais recursos. Esta foi a ordem implacável da natureza. Leilin imaginou que essa operação poderia ser feita apenas para eles. Se não fosse assim, a dificuldade seria muito alta. A maioria dos membros, talvez até o esquadrão inteiro, seria eliminado. O Atlan tinha força e apoio suficientes. Isso foi o suficiente para atrair muitos participantes dispostos, e não havia medo da falta de mão de obra. Mas, eu vou entrar na seção Trizerpente na primeira missão? Um traço de dúvida percorreu a mente de Leilin. Ele ainda precisava obter informações suficientes e sabia pouco de como as coisas estavam com a seita Trizerpente. Não foi uma boa ideia fazer contato com eles de forma imprudente. Felizmente, Shiker, que estava na frente, começou a falar com frieza e dissipou as dúvidas de Leilin. Nossa missão desta vez é eliminar uma seita extremamente maligna e sangrenta, um ramo da organização Mobius. Mate todos os membros. Estavam agora longe do quartel e da cidade e chegavam a uma área deserta e aberta. Grandes quantidades de lava vermelha refletiam um esplendor laranja que até tingia o horizonte vermelho. Com o bônus da Fireplume, todos esses membros da Força-Tarefa Especial mantiveram uma força física vigorosa e ainda estavam em boas condições mesmo depois de percorrerem longas distâncias. Organização Mobius. Mies imediatamente gritou de surpresa. Essa seita repugnante que gosta de sacrifícios de sangue e desmembramento. Uma seita repugnante que gosta de sacrifícios de sangue e desmembramento. As sobrancelhas de Leilin se franziram, parecendo ter ouvido o grande Emberving com quem ele tinha sido amigo falar antes. A seita parecia ser muito secreta e os superiores possuíam uma enorme força. Havia rumores de que estava sendo espalhado até mesmo no Império do Chama Divino, e não poderia ser destruído. Claro, com seus métodos extremos, eles não eram bem-vindos. Aquela organização Mobius. Céus! Eu ouvi que eles são loucos. Para vingar um dos seus bispos, eles massacraram uma cidade. Os membros começaram a discutir isso suavemente,
Os sons de sussurros intermináveis se misturando. Vendo isso, luz vermelha emitida do rosto de Chiquer. Silêncio, ele gritou enquanto tremendas ondas sonoras cobriam a região. Se não fosse por ter percebido uma barreira à prova de som que estava sendo montada pouco antes, Leilin teria assumido que Chiquer era um espião, notificando intencionalmente a organização Mobius. Somos soldados. É nosso dever obedecer às ordens. Não é apenas uma organização Mobius. Do que você tem medo? Não se esqueça, agora você é membro da Força-Tarefa Especial. No momento em que você desobedecer uma ordem, eu imediatamente executarei você. Mesmo se você puder escapar, você terá que lidar com o alvo de uma ordem de morte do sindicato. As palavras de Chiquer eram estranhamente frias e, com as poderosas ondulações do campo de força de uma patente no céu, a tendência original para a desordem foi eliminada. Você quer trair o sindicato? As palavras sombrias de Chiquer imediatamente fizeram com que os membros da Força-Tarefa Especial se decidissem ao responder em uníssono: não, definitivamente não. Boa. Esses são os guerreiros de que nosso sindicato precisa. Chiquer pareceu satisfeito. A organização tem apenas alguns poucos integrantes da Terra no comando. Para que isso conta? Após o sucesso, apenas as recompensas são suficientes para você gastar por alguns meses. Você pode até acumular pontos para se tornar nobreza. Agora, vamos alocar tarefas. HM. Enquanto Chiquer estava imerso em suas incessantes narrações, ele não conseguiu perceber a interessante mudança na expressão de Leilin. Com uma varredura de sua força da alma, as ondulações ocultas e até mesmo uma visão completa da estrutura abaixo foram apresentadas na frente de Leilin, e ele riu. Parece que o sindicato recebeu informações relevantes e conhece a força militar dentro da fortaleza como a palma de suas mãos. Com base nos planos de Chiquer, nosso time deveria ter uma grande chance de sucesso, mas é uma pena. Com uma varredura de sua força da alma, Leilin descobriu que havia alguns padres de classificação da terra nas organizações Mobius. Além disso, havia alguns bispos vestindo trajes religiosos vermelhos, emitindo as terríveis ondulações das fileiras dos que. Isso é obviamente uma armadilha, embora eu não saiba se isso é especificamente voltado para Chiquer. Seja o que for, ele está em apuros. A expressão de Leilin continha traços de pena. Boa. Este é o plano geral. Mova-se. Chiquer obviamente não sabia nada dos pensamentos de Leilin agora. Pelo contrário, ele queria ver como Leilin, Loki e o resto se apresentavam e os classificava. Rumble. Junto com uma explosão gigante, a terra árida que estava inicialmente vazia explodiu, revelando um grande edifício com vários andares. O que apareceu pela primeira vez foi uma gloriosa escultura negra distorcida. As linhas eram simples e grosseiras, e no entanto deram a Leilin uma impressão demoníaca. Sob a escultura havia muitos desenhos decorativos que lhe davam um estilo semelhante ao de um altar. Havia membros e fígados de seres vivos, e o sangue ainda não secara. O sangue fresco continuava pingando e preenchendo a formação da magia. O processo de um sacrifício obviamente havia sido interrompido, e alguns adoradores, de baixa posição, soltavam rugidos de ira. Não deixe ninguém vivo. Esmague-os. Chiquer gritou. Ele realmente não precisava gritar. Os membros da Força-Tarefa Especial há muito tempo tinham visto o vermelho e saltado para a frente, fervendo raios quentes cintilando em seus corpos. Fireplume ativado, dando-lhes apoio imenso. Uma palma cheia de chamas extraiu-se do corpo de um adorador, e as chamas que o acompanhavam queimaram esse adorador de aspecto cruel em cinzas. Todos vocês devem morrer. A voz gélida de Loki varreu a voz, espalhando-se, e Chiquer assentiu incessantemente enquanto assistia em segredo. Enquanto isso, Miss pode parecer covarde, mas parecia ter sua sede de sangue acesa, especialmente depois de ver seu lado vencendo todos os compromissos. Muitos membros estavam de bom humor quando se aprofundaram. O que esta lei está fazendo? Chiquer assentiu em satisfação, mas quando seus olhos estavam em Leilin, seu rosto se contorceu de insatisfação. Leilin, que ele pensou que deveria correr para as linhas de frente, estava vagando dentro do grupo. Mesmo quando ele fez um movimento, parecia que ele estava encolhido e parecia apático, ficando atrás de Loki por uma grande margem em termos de sua contagem de mortes. HM. Isso não está certo. Sua maneira de avançar implica que ele está tendo reservas sobre alguma coisa. Ele descobriu alguma coisa. Chiquer tornou-se imediatamente cool e a Dede,
passando por ações de Lelin e as informações que ele tinha obtido anteriormente. Ao ver suas tropas se aproximando continuamente após suas vitórias, seus pupilos se encolheram, ao perceber que seus membros haviam perdido sua formação. Porcaria! Volte! Chiquer gritou em voz alta, mas já era tarde demais. Estrondo! Estrondo! Brum! Grandes quantidades de faíscas explodiram, formando uma onda de calor que aniquilou a maioria dos membros da Força-Tarefa Especial. Mesmo com a proteção da Fireplume, a alta temperatura ultrapassou seus limites e os transformou em cadáveres carbonizados. Keki, Chiquer, nos encontramos de novo. Algumas figuras envoltas em luz estavam diante de Chiquer, acompanhadas de guerreiros e fiéis, vestindo roupas de sua seita. Classificação do céu. 2 fileiras do céu. Miss, que teve a sorte de ter sobrevivido, observou as 2 figuras altas no ar e gritou de dor e desespero. É você. Então foi uma armadilha. Chiquer permaneceu coletado. Sim. Esta é uma armadilha especificamente para lidar com você. O que aconteceu há 15 anos pode ser resolvido corretamente agora. Os 2 bispos de roupas vermelhas tinham ódio em seus olhos. Capítulo 552. Descoberta de sangue quente. Revolução de sangue quente. Todos os membros, libertem-se do cerco. O grito de Chiquer após o silêncio momentâneo surpreendeu os 2 bispos. Chamas vermelhas surgiram de seu corpo, formando até mesmo um fantasma gigante de uma fera voadora atrás dele. Esta era uma criatura perfeita como aquelas em lendas, banhadas em fogo como um deus nascido das chamas. O 8º nível do Fireplume. Chiquer, você ficou tão velho, mas ainda não fez nenhum progresso. Os 2 bispos trocaram um olhar e deram um passo à frente juntos, uma enorme pressão se dispersando em todas as direções e suprimindo o fantasma da Fênix do Fogo à frente. Como se a noite tivesse caído, grandes quantidades de névoa negra ligaram Chiquer a eles. Uma grande batalha estava prestes a acontecer. Mate eles! Numerosos membros da organização Mobius gritaram e figuras em vestes escuras com punhais ou algo parecido em suas mãos saíram das sombras. Os sons de gritos eram incessantes. A maioria dos membros da Força-Tarefa Especial era nova, e o ataque surpresa resultou em pesadas baixas. O moral deles caiu imediatamente, e alguns membros do lado de fora que rugiam escaparam ao longe. Tudo. Chiquer foi impiedosamente esmagado no chão por um punho, padrões que pareciam ser múltiplas maldições subindo por seu corpo. Mesmo as chamas horríveis do 8º nível do Fireplume eram inúteis. A grande quantidade de chamas foi até contaminada pelas runas da maldição e gradualmente diminuiu. Com o tempo, até a Fênix de Fogo atrás das costas de Chiquer começou a chorar. Chiquer estava pálido, algumas grandes feridas apareceram em seu corpo, inúmeras runas negras cavando seus caminhos como minhocas. Chiquer, você vai morrer hoje. Um dos bispos de vermelho sorriu descontraidamente. Deixe-me. Deixe o instrutor ir. O grito repentino interrompeu as palavras do bispo em vermelho, e ele franziu as sobrancelhas. O que viu foram 2 membros do clã Ember com chamas ao redor de seus corpos, cobrindo como se tivessem enlouquecido, parecendo assustados e preocupados. Que coisas jovens de sangue quente. Chiquer, você ainda é capaz de fazer lavagem cerebral como antes. O outro bispo riu friamente. Deixe-me matá-los antes que eu cuide de você. O velho tinha um olhar bêbado. Apenas matar a outra parte não era suficiente para satisfazer seu interesse. O ódio que durou mais de uma década lhe deu a vontade de torturá-lo por um longo período e, justamente quando Chiquer desistiu de toda a esperança, o matou. Tal método de vingança era o mais doce. Vocês. Chiquer apertou o peito, torcendo a cabeça para ver as figuras correndo, tocadas, mas também ansiosas. Sair. Você não é páreo para ele. Tente o seu melhor para sair. Você não pode escapar. O velho zombou, e conseguiu seu parceiro para assistir Chiquer enquanto ele bloqueava o caminho daqueles 2 jovens membros da equipe Emberving. Instrutor, aguente firme. O rosto de Lelin estava vermelho quando ele gritou, o Fireplume exibindo sua força total em suas mãos. Chamas aterrorizantes queimaram, fazendo com que alguns adoradores da terra pudessem sofrer. Expressões do medo apareceram em seus rostos enquanto eles mantinham uma distância. Essa exibição provavelmente seria semelhante a um personagem principal de sangue quente no meu mundo anterior, do tipo que terá um grande avanço nos momentos mais cruciais.
Lei Lin tirou sarro de si mesmo enquanto fazia seu melhor ato. Ao mesmo tempo, ele correu o olhar pelos arredores. Devido à emboscada, as baixas que a Força-Tarefa Especial sofreu foram muito sérias e praticamente todos os membros morreram em batalha. Aquele garoto Miss, no entanto, tinha manchado sangue em seu rosto e desmaiou, usando alguma técnica secreta para esconder sua aura. Isso permitiu que ele sobrevivesse. Ele era muito mais afortunado do que aqueles que escaparam e foram perseguidos e mortos. Ele não sofreu muitos ferimentos e estava em outro nível. Percebendo o olhar de gratidão no rosto de Shiker, Lei Lin ficou sem palavras. Se você soubesse que os dois que pareciam estar arriscando suas vidas para salvá-lo realmente tinham outras intenções, eu me pergunto se você vai começar a vomitar sangue. Lei Lin lançou um olhar para o lado. O homem robusto e corpulento no 6º nível da Fire Plume estava agora lutando com todas as suas forças, parecendo entusiasmado, impulsivo e parecendo completamente leal. Na verdade, ele também era alguém abrigando intenções maliciosas. Havia a aura óbvia de outra corrida em seu corpo, mas isso fora muito bem escondido. Se não fosse por Lei Lin tê-lo sondado com seu Airship e força da alma, ele poderia ter sido enganado também. Lei, eu vou segurá-los. Você vai e salva o instrutor. Locke gritou depois de ver Lei Lin olhando em sua direção. Grandes quantidades de chamas saíram de seu corpo e cercaram os poucos adoradores da terra à sua volta. Os sons das explosões podiam ser ouvidos incessantemente. A batalha era obviamente feroz. Droga! Você encontrou um monte de bucha de canhão de baixo nível para se proteger e me deu 2 fileiras dos que. Lei Lin revirou os olhos, mas ainda correu para frente com um rugido, dando um soco no bispo de vermelho que estava parado no meio do caminho. Bang! Scree! O som de uma explosão soou, parecendo ser um apelo entusiástico de uma fênix. Uma fênix de fogo ligeiramente menor do que a que surgira atrás de Shiker surgiu nas costas de Lei Lin, as chamas vermelhas e brilhantes tão esplêndidas que eram como a luz do sol, dando a Lei Lin uma camada de armadura dourada. HM. O pico do 7º nível da chaminé. O bispo, que estava bloqueando o caminho, gritou de espanto. Embora a chama de fogo fosse uma técnica obrigatória para todos os membros do clã Ember, com praticamente todos os adultos tendo alcançado entre o 1º e o 3º nível, havia poucos que alcançaram o 5º nível ou acima disso. O pico do 7º nível significava que ele estava apenas a um passo da classificação dos que. Com o quão jovem esse membro da Emberwing parecia ser, ele era um talento absolutamente raro. Carinha, você tem muito azar de ter me conhecido. O bispo, de vermelho riu. Limpar os talentos da face de seu mundo era seu prazer culpado. Mesmo que esses talentos tivessem um futuro ilimitado, um talento morto nem sequer seria comparável a um cachorro. Snap! Turbulentos fluxos negros de ar surgiram no ar, formando um escorpião gigante que bloqueou o caminho de Lei Lin. Exploda! Com um grito alto, a força vermelha nas mãos de Lei Lin se tornou ainda mais vigorosa e pareceu se transformar em um feixe de chamas, disparando em direção ao escorpião. As chamas iniciadas pela Fire Plume estalavam enquanto queimavam a superfície das grandes pinças negras do escorpião. Partes do ar negro se dissiparam. No entanto, isso era tudo que as chamas podiam fazer. Pac! O escorpião negro de gás acenou com a outra pinça, e Lei Lin foi lançado voando, com sangue fresco escorrendo do canto dos lábios. Ah! Deixe o instrutor ir. Lei Lin desmaiou e pareceu gravemente ferido, mas ele se arrastou de volta para cima, avançando novamente. O fantasma de Fênix de fogo gigante era menos imponente que antes, mas ainda solta um grito crescendo. Batida! Batida! Caiu. Lei Lin foi jogado para trás várias e várias vezes, e parecia que o bispo de vermelho queria que Lei Lin gastasse toda a sua energia. Isso agitaria Shiker ainda mais, e por isso ele havia se mantido um pouco para trás e permitia que Lei Lin se esforçasse novamente. Vendo Lei Lin tenazmente lutando e não desistindo, mesmo que o coração de Shiker fosse tão duro e frio como aço, ele ainda sentia um calor fervendo de seu peito. Ar quente subiu para as órbitas dos olhos, deixando-o à beira das lágrimas. Desista, criança. Saia, gritou Shiker inutilmente. Não, eu nunca vou desistir. Lei Lin gritou palavras que se fez querer vomitar enquanto acenava com os punhos, o fogo derramando em todos os lugares queimando o chão até que fosse escarlate. Crash! Ele foi enviado voando novamente, e o bispo de vermelho deu vários passos para frente,
Eu já estou ficando cansado desse jogo. Eu cuidarei de você da próxima vez. Uala. O grande escorpião negro se dissipou, e as correntes de ar convergiram diante do bispo, terríveis ondulações de energia irradiando. Aquela lei. Ele é realmente um idiota. Enquanto isso, Loki acabara de terminar de lidar com alguns de seus oponentes e se aproximou. Quase lá. Uma vez que Lei morra, posso salvar Shikir com isso e pedir uma posição mais alta. Um olhar determinado surgiu nos olhos de Loki. Sua mão já se estendia em suas roupas, tocando um objeto redondo. Lei, você é uma boa pessoa com um talento surpreendente, mas é uma pena. Este é um mundo cachorro comer cachorro. Seu entusiasmo não lhe dará nada em troca e só o deixará morto. Descanse em paz. Loki falou em seu coração, como um leopardo esperando antes de uma caçada enquanto se escondia à espera. De repente, seus olhos se arregalaram, globos oculares salientes e quase estalando, a boca enorme enquanto ele gritava, incrédulo, droga. Isso acontece mesmo? Por amor e justiça. Lelin, que foi banhado em chamas, parecia ainda mais santo. Quando ele viu o bispo se aproximando, ele tinha um olhar sagrado em seu rosto. Depois disso, com seus gritos, grandes chamas douradas surgiram e curaram todas as suas feridas. Até mesmo o fantasma aterrorizante de uma fênix que parecia onipresente se formou em suas costas. Se o fantasma que Leilin invocara antes era uma mera ilusão, cada pena da fênix flutuando atrás dele era inegavelmente real. Era como se uma verdadeira fênix de fogo antigo tivesse descido. As poderosas ondulações da Fireplume romperam os limites do pico do sétimo nível e entraram em um nível muito mais poderoso. Merda, ele realmente atravessou. Loki amaldiçoou. O oitavo nível da Fireplume significava a classificação do céu. Em outras palavras, Lei estava agora no mesmo nível que os dois bispos de Vermelho e Shikir. Isso realmente acontece. Comparado a Loki, o bispo que era o líder principal sentiu como se tivesse recebido um grande golpe. Como poderia um idiota de sangue quente realmente ter um grande avanço antes da morte? E ele até avançou e estava no mesmo nível de si mesmo. Isso não fazia sentido. Shikir, do outro lado, estava cheio de alegria. Morrer. Ondas aterrorizantes de calor do oitavo nível do Fireplume imediatamente encobriam Lelin como ele cobrado diante do velho bispo em vermelho. Ondas quentes e ebulientes varreram e até romperam a defesa de seu oponente, fazendo com que as sobrancelhas e a barba do velho começassem a queimar. Capítulo 553, Tomando raios tudo. O punho de ferro envolto em chamas escarlates atingiu impiedosamente o velho bispo vestido de vermelho, fazendo-o cair para trás enquanto tossia sangue. A grande fênix fantasma, nas costas de Lelin soltou um grito assustador. Pressionando para frente, Lelin imediatamente atacou outro bispo de vermelho. Mesmo se você também é um membro dos Ki, você acabou de avançar. Você definitivamente sabe muito pouco sobre as batalhas entre os ranks Ki. Kid, parece que eu vou ser o único a ter que lidar com você. O bispo que estava em guarda contra Shikir gritou. O motivo da derrota de seu aliado antes parecia ser uma subestimação de seu inimigo, razão pela qual o ataque furtivo de Lelin fora bem sucedido. Deixe o instrutor o Shikir ir, e posso perdoar você. Com um rugido feroz, Lelin e este bispo colidiram. Rumble. Uma labareda vermelha e uma tempestade negra se entrelaçaram enquanto se engajavam em batalha. O solo foi devastado, abrindo-se para revelar o leito de rocha. As coisas devem estar bem, certo? Mesmo que Lei tenha subido repentinamente, essas são duas fileiras dos Ki. Loki tocou o item em suas mãos, preparando-se para sair correndo. Ele veio aqui com uma missão. Ele deveria ganhar a confiança de Shikir e entrar com sucesso nos escalões superiores da Força-Tarefa Especial. No entanto, com Leili interferindo de repente, ele estava obviamente irritado. Uma rajada de raios vermelhos e fogo rompeu a tempestade e fez uma rápida parada na área onde Shikir estava localizado. O homem desapareceu. Hoje. No momento seguinte, Leili trouxe Shikir e apareceu diante de Loki e empurrou Shikir para os braços de Loki. Saía com o instrutor. Embora Leili não soubesse que tipo de expressão Loki tinha em seu rosto agora, ele tinha certeza que queria amaldiçoá-lo e a sua família. Devido à sua fuga, a tempestade que inicialmente perdera o alvo estava loucamente correndo em sua direção.
O bispo à frente, que havia sido atacado por Lelin, já havia corrido para caçá-lo com uma expressão sombria. Droga, droga, droga. Lei estava no auge do 7º nível, então fazia sentido ele subitamente romper, mas eu só mostrava poder no 6º nível. Não adianta romper. Locke observou os 2 bispos das Key-Rank vestidos de vermelho que estavam correndo e começaram a lamentar por dentro. Eu não me importo mais. Eu tenho que usar isso. Locke rangeu os dentes e um ovo de metal preto voou para fora. Swish! A luz negra brilhou e um ovo fino de metal explodiu no ar. Grandes quantidades de fumaça voaram e uma grande construção apareceu, bloqueando a área na frente dos 2 bispos vestidos de vermelho. Uma construto de ligação. Os gritos de surpresa dos bispos foram transmitidos aos ouvidos de Lelin e ele sorriu para dentro. Na frente de Lelin, os pequenos esquemas de Locke eram como travessuras infantis que podiam ser vistas por qualquer adulto, até mesmo forçando-o a mostrar seus talentos até esse ponto. Isso é uma construção de modelo de aranha. Então você é. Chiqueiro olhou fracamente para a construção, os olhos brilhando enquanto davam mais gentileza para Locke. O tesouro da família QD pode mantê-los por pelo menos 5 minutos. Vamos lá. Locke exibiu um sorriso que parecia ainda mais feio do que um rosto de choro e carregava a Chiqueiro nas costas, uma camada defensiva de fireplume saindo de seu corpo. Espere, espere por mim. Ouvindo que queriam sair do cerco, um dos cadáveres no chão saltou, revelando o rosto ensanguentado de Miss. Big Broteley, me traga junto. Então tem mais um. Locke revirou os olhos impotente, sentindo que o número de situações inesperadas que ele conhecera em sua vida antes disso não se compara a esse dia. Boa. Vamos. Lelin riu, chamando chamas em seu corpo. L. abriu um caminho de chamas através do cerco pelos cultistas de Mobius. As 2 fileiras dos que estavam temporariamente fora do caminho. Lelin usou seu fireplume no 8º nível e varreu a área imediatamente. Quer fossem adoradores comuns ou loucos fanáticos, ninguém poderia resistir ao ataque das chamas douradas. A maioria dos seguidores comuns começaria a queimar até mesmo se a menor faísca os tocasse, transformando-se em gigantescas tochas em forma humana. Ponto. Descanse aqui. Eu preciso sair e fazer alguma coisa. Depois de voltar para o acampamento na cidade, Chiqueiro tinha se recuperado bastante e poderia até mesmo se movimentar livremente. Na superfície, era difícil dizer que ele estava ferido, além de suas roupas um pouco esfarrapadas. Entendido, instrutor. Lelin e os outros 2 imediatamente estufaram o peito e gritaram. MM. O olhar de Chiqueiro agora mostrava gratidão a Lelin e Locke. Antes de prosseguir, ele deu um tapinha nos ombros de Lelin e Locke. Lei, você se saiu bem desta vez e chegou até o posto dos que eu irei te recomendar para uma promoção. E Locke. Espero poder falar com você esta noite. Isso seria minha honra. Locke gritou imediatamente. Pela sua expressão, Lelin imaginou que era tudo menos ruim. Parecia que as origens dessa construção de aranha haviam atraído o interesse de Chiqueiro. A organização que apoia Locke realmente fez um grande esforço para ele entrar. Lelin suspirou por dentro, mas pouco sabia que Locke estava verde de inveja. Se olhares pudessem matar, Lelin provavelmente teria se transformado em uma tocha humana há muito tempo. Quanto a você? Os olhos de Chiqueiro se voltaram para Miss, imediatamente fazendo com que o rosto do jovem se tornasse branco como a neve. Eu inicialmente queria penalizar você por escapar bem fácil da batalha, mas isso aconteceu por causa de um lapso de julgamento da minha parte. Eu vou deixar você sair. Muito obrigado, instrutor. Miss respondeu em voz alta, sua apreensão desaparecendo. Mas se eu ver outro exemplo disso acontecendo, vou encher sua cabeça. Você está me ouvindo? Chiqueiro gritou, e Miss rostinho amassado. Tudo bem, você está dispensado. Chiqueiro saiu às pressas, e Lelin ficou preso em pensamentos enquanto observava suas costas. Apenas da aura assassina que ele tinha, que não tinha medo e não pretendia recuar, Lelin sabia que algumas pessoas nessa base estavam em apuros. Chiqueiro retornou muito rapidamente, e havia até alguns pontos de sangue no colarinho e nos punhos. Ele jurou constantemente enquanto jogava um distintivo de ouro e um conjunto de novos uniformes militares na frente de Lelin. Você foi promovido a capitão da Força-Tarefa Especial. Você também obteve uma medalha de 2ª classe de honra do sindicato, bem como pontos para uma classificação como nobreza.
Agora você tem o suficiente para pagar pela autenticação mais baixa como CNID. Use o uniforme por encontro. Os documentos e procedimentos reais virão alguns dias depois. Locke, enquanto você não foi promovido, você obteve uma medalha de honra do sindicato também. É uma honra minha. A voz de Locke estava cheia de espírito, a ponto de haver tremores leves em sua voz. Vendo o olhar falso de citação em seu rosto, Leilin imediatamente percebeu o valor dessa medalha de honra da coisa sindical. No entanto, isso teve pouco a ver com ele. Depois desse assunto, Chiquer definitivamente o colocaria em maior consideração, e permitiria que ele visse algumas informações confidenciais. Isso seria útil. Ponto. A temperatura média do mundo da lava era pelo menos 50 graus e acima. Ondas de calor espantosas enchiam o ar. Como resultado, a maioria das paredes externas dos edifícios era muito fina e tinha a função de absorver o calor. Os edifícios da Hassenberving eram de um estilo diferente do que na cidade de Woking. Eles eram mais parecidos com as casas de bambu, e a residência de Leilin usava uma rocha que constantemente emitia ar frio, mantendo seu quarto sempre fresco e refrescante. Os benefícios de estar na força-tarefa especial foram generosos. Mesmo os membros normais tinham suas próprias residências e permissões de recursos para o treinamento. Como capitão, Leilin tinha uma vila própria. Essa pedra gelada era um recurso muito precioso, e aqueles que não tinham o posto de capitão não podiam desfrutar disso. Miss muitas vezes encontrou desculpas para ficar em Leilin, aproveitando o ar fresco. Leilin atualmente segurava algo como um monitor em suas mãos, deslizando sobre alguma coisa. Com sua autoridade, grande parte da informação da Força-Tarefa Especial estava aberta a ele, e ele também reunira muitas informações sobre a seita Trizerpente. A visão completa dessa organização apareceu diante dos olhos de Leilin. A seita Trizerpente parece que realmente tem uma conexão com os Três Ducas. Leilin baixou o monitor e esfregou o espaço entre as sobrancelhas, inconscientemente batendo na mesa. A partir da inteligência, a seita Trizerpente parece estar tentando derrubar o governo da União Atlã, permitindo que outras raças tenham mais espaço para sobreviver. Na verdade, eles são um bando de terroristas. Eles pretendem atacar a cidade de todos os membros da família Emberving e saquear eles. Eles não têm nenhuma atividade especial. HM. Usando o chip AI, Leilin passou pelas cidades que foram atacadas. Os dados sobre as perdas foram organizados em um banco de dados exclusivo, e o relacionamento foi rapidamente encontrado. Este recurso parece ser o favorito da seita Trizerpente. Os olhos de Leilin brilharam. Ele descobriu que os bandidos Trizerpente pareciam ter interesse em um tipo especial de minério. Talvez os ataques a outras cidades tenham sido todos para obter os minérios, mas esse alvo havia sido bem escondido e não descoberto. No entanto, através da comparação de quantidades gigantescas de informações, o chip AI conseguiu identificar com precisão este terreno comum a partir de todos os dados sobre a destruição causada, Firazua-Stone, um tesouro que diz ser capaz de aumentar o progresso na Fireplume, e um ingrediente de primeira qualidade apenas possuído pela Tlanion. Leilin tocou seu queixo, observando a imagem projetada dada pelo chip AI, bem como a explicação ao lado dele. Ele afundou em pensamento. A razão pela qual as pessoas da seita Trizerpente gostaram dessa pedra de fogo de fonte deve ser por causa de algo em comum. Qualquer coisa que fizesse esses magos da manhã ficarem tão frenéticos também deixava Leilin muito interessado. Lembro-me de que, com meus méritos e status, posso solicitar a compra de recursos limitados. Eu posso usar essa oportunidade e obter uma amostra para pesquisa. Leilin pensou e comandou o chip AI para escanear e gravar os outros livros da Hassenberving. Foi o acúmulo de uma sociedade civilizada em outro mundo e definitivamente teve muito valor de pesquisa para ele. Capítulo 554, Pedra Firazua-se hora de ir. Leilin chutou Miss que quase tinha adormecido. Onde estamos indo? Miss recuou um pouco, sua visão turva. Se houvesse uma escolha, ele ainda preferiria dormir aqui, pois o tempo lá fora estava tão quente que poderia fazê-lo desmaiar. Depressa. Leilin ergueu as sobrancelhas. Miss se levantou imediatamente, sentindo-se sem palavras. Ok. Vamos ao departamento de logística e confira a missão do mês. Está quase na hora. Tudo bem, tudo bem. Você é o chefe. Miss encolheu os ombros.
Desde o último incidente, Leyland foi promovido e tornou-se capitão da Força-Tarefa Especial, enquanto Miss foi colocado em sua unidade, tornando-se um de seus homens. Quanto a Locke, ele andava por aí. Mesmo que ele não tenha sido promovido após a última missão, ele logo alcançou muitos méritos para os eventos seguintes e foi promovido a capitão como Leyland apenas alguns dias atrás. Departamento de Logística da Força-Tarefa Especial não ficava longe de sua residência. Todos os funcionários eram tão obesos quanto os porcos, eles não se pareciam com os traços esguios e bonitos da raça Imberving. Isso fez com que Leyland e seus homens se afastassem deles. Entregue-me todas as minhas ofertas especiais do mês e uma lista de troca, Leyland falou para um caraguado com cabelo oleoso que estava sentado atrás do balcão com janelas de vidro. Ao seu serviço, Capitão Leyland. O caraguardo estava cheio de sorrisos e tinha um olhar cauteloso. A fama de Leyland há muito tempo se difundiu na Força-Tarefa Especial. Ele tinha conseguido alcançar o nível 8 em Fireplume tão jovem, tornando-se uma elite do rankings que suas perspectivas eram definitivamente ilimitadas. Além disso, ele salvou a vida de Shiker. Este era alguém que era conhecido por ter um passado poderoso, brilho tático e, mais importante, uma pessoa que favorecia seus próprios homens. Assim, Leyland estava certo de ter um futuro brilhante. Algumas pessoas especularam que se tornar um capitão não era o fim de sua jornada. Ele poderia se tornar um marechal da União com uma estrela. Este gordo não ousaria negligenciar essas pessoas e entregou a Leyland seu conjunto completo de suprimentos. Esses suprimentos foram um benefício desfrutado por todos os membros da Força-Tarefa Especial. A União Atlan dependia em grande parte de seus suprimentos e nobreza, atraíram e recrutaram numerosos extraordinários e limitados. Leyland jogou os suprimentos para Miss, que seguiu Leyland como um criado. Ele então abriu a lista de troca. O conteúdo da Fireplume estava no topo da lista, os primeiros 8 níveis sendo registrados. Isso incluiu algumas experiências práticas, bem como as técnicas especiais de diferentes indivíduos. Era tudo o que ele precisava, totalmente perfeito. Exceto por uma coisa. Não tinha registro de técnicas no 10º nível, o Reino da Estrela da Manhã. Isso fez com que ele franzisse as sobrancelhas. Tendo ficado aqui por um bom tempo, Leyland descobriu que sua força-tarefa especial tinha, na verdade, uma alta autorização para acessar a União Atlan, apesar de sua reputação infame. Até um capitão como ele era equivalente a um major-general do sindicato. Leyland ficou um pouco desanimado por não ser capaz de aprender o 10º nível de Fireplume, mesmo com seu status atual. Ele estava ansioso para conhecer a segunda metade desta técnica. Atualmente, Fireplume era o único caminho para o poder. Leyland sabia que combinava físico e alma perfeitamente. Em seu próprio mundo, esses dois caminhos foram separados em cavaleiros e magos. No entanto, mesmo com a ajuda de Shiker e os outros como espécimes, a informação que o Shipai poderia simular apenas levou a Fireplume ao 9º nível. Muito tempo e poder seriam necessários para deduzir o 10º nível, o Reino da Estrela da Manhã. Somente quando alguém alcança o Reino da Estrela da Manhã ao longo de um caminho, isso se tornará óbvio. Os níveis 1 a 9 podem ser considerados criativos, mas não sei qual é o caminho real para o poder. Havia rumores de que a raça Ember descendeu da Fênix, mas Leyland discordou. Ele já havia tentado e não havia encontrado nenhum segmento genético relacionado à antiga linhagem. Ainda assim, quando Fireplume atingiu um certo nível, estava claramente ligado à Fênix. Isso foi o que Leyland confundiu. Nós podemos colocar de lado as dúvidas sobre a Fireplume por enquanto. Vamos procurar a Pedra da Fonte de Fogo. Leyland folheou a página e uma imagem de minério de fogo apareceu. Pedra Firazou-se, aumenta a taxa de avanço, ou até mesmo ajuda a avançar para o próximo nível de Fireplume. Tesouro de alto nível, avaliado em 100 pontos de nobreza por 1 grama. Apenas disponível para o capitão e acima. 100 de nobreza pontos por 1 único grama. Miles gritou exageradamente do lado de Leyland antes que ele pudesse comentar sobre qualquer coisa. Eu não acho que eu poderia pagar por um item tão caro, mesmo se eu me vendesse. Ele mostrou a língua para fora. Designação de nobres foi muito prestigiada na União Atlan. Assim, a auditoria foi muito rigorosa. A única maneira de alguém alcançar um nível nobre que não seja através da força-tarefa especial era se dirigir para as batalhas do Grande Canhão da Morte. Portanto, todos na força protegiam seus pontos nobres como seus próprios olhos. Por exemplo,
Miss sentiu repulsa apenas olhando para o preço incrédulo da pedra. Mas esta é uma pedra do Firazurse. L. É fornecido exclusivamente para altos escalões como nós no sindicato, com apenas 1 grama sendo capaz de passar por 6 níveis de fireplume. Os gordos riram por trás da janela, zombaria em seus olhos. 6 níveis. Os olhos de Miss se arregalaram. Foi muito difícil romper os últimos estágios da fireplume. Ele atualmente estava preso no 5º nível há muito tempo. Uma vez que ele alcançasse o 6º, ele se tornaria uma elite rank da Terra. A diferença de posição a partir de agora foi sem mencionar. E, no entanto, Miss olhou para o preço, pouco disposto a desistir de seus pontos. Afinal, ser capaz de adquirir nobreza era uma chance rara, e ele não suportava gastar todos os pontos que ganhara. Sim, eu estou trocando todos os meus pontos. Leilin assentiu. Imediatamente, Miss gritou sem pensar, capitão. Você ficou maluco? Claro que não. Estou muito calmo e sei o que estou fazendo. Leilin sacudiu a cabeça. Afinal, este era um mundo estrangeiro. Nobreza que não significava nada para mim, e era algo em que ele teria que pensar, mesmo que fosse oferecido de graça. Assim, seus pontos foram mais bem gastos em recursos. Espere, capitão. Sua transação excede meu limite de autorização. O gordinho atrás da janela achou difícil ficar quieto, e gotas de suor oleoso escorreram pela testa dele. Eles foram limpos junto com o lenço branco. Ele só podia trocar 1 ou 2 gramas de pedras de fogo, na melhor das hipóteses, esse era o limite de sua autoridade. Mas isso obviamente não satisfez as necessidades de Leilin. Logo, outro gordo recebeu o aviso, e ele veio para Leilin. Ele tinha fortes flutuações de energia na classificação do céu, no limite da estrela da manhã. Chefe. Leilin e Miss se curvaram ligeiramente. Aquele que acabara de chegar era o chefe do departamento de logística e tinha um posto militar mais alto do que Leilin. Ei, Lei, você tem pontos de nobreza suficientes para ganhar o título de barão. Você realmente vai trocar todos eles? O chefe gordo olhou para Leilin com pena. Ele pensou muito sobre este gênio. Sim. Leilin foi firme. Em comparação com a nobreza, eu gostaria de focar em minhas habilidades primeiro. Enquanto eu tiver o que for preciso, vou conseguir mais objetos de valor e posições mais altas. Brilhante. Alguém ao lado bateu palmas alto. Chiqueira tinha chegado ao lado de Leilin sem aviso prévio. Troca por ele. Chiqueira acenou com a cabeça para o gorduroso, então exclamou, se eu fosse pensar como ele enquanto eu era jovem, eu teria conseguido mais conquistas do que tenho agora. Tudo bem então. Como você deseja. O chefe gordo enxugou o suor no rosto usando um lenço de ouro. Siga-me. A troca do ponto nobre da nobreza não é um caso simples, mas deve estar bem já que o Chiqueira está por perto. Ponto. Depois de se estabelecerem uma série de documentos de autorização, Leilin finalmente conseguiu a pedra da fonte. Agradeceu a Chiqueira e ao chefe mais uma vez antes de voltar ao seu lugar. Firazurse Stone. Leilin abriu a palma da mão, revelando um rubi ardente. Parecia conter uma grande quantidade de minério liquefeito. Todo o minério tinha apenas o tamanho da unha de Leilin, isso era tudo, que os pontos nobres de Leilin podiam ser trocados. Apesar de seu pequeno tamanho, o chefe do departamento de logística gastou muito esforço para obtê-lo, mesmo tendo que transferir alguns de outras regiões para quase não conseguir o suficiente para Leilin. Um fantasma de uma fênix apareceu atrás de Leilin, deixando escapar assobios de excitação. Leilin teve a premonição de que uma vez que ele fez uso da pedra do Firazurse, seu fireplume nível 8 avançaria grandemente, até o ponto de romper o nível 9. Mas não foi o estranho fenômeno da pedra do Firazurse que chamou a atenção de Leilin, foi o aviso do AI-Chip, BIP. Objeto especial detectado, pedra Firazurse. Juntando informações, após um período de exame e simulação, o chip AI soou novamente, objeto especial da alma, pedra Firazurse, capaz de fortalecer a massa do ponto Magus, aumenta a força da alma até certo ponto. Olhando para o aviso do AI-Chip, os olhos de Leilin se arregalaram. Isso poderia aumentar a força da alma. Quem sabia que esta pedra de fogo de fonte tinha tal efeito? O avanço de um mago e o poder de seu espírito eram inseparáveis. Das fileiras de 1 a 3, treinou em força espiritual. A força da alma entrou em cena depois que uma pessoa entrou no reino da estrela da manhã. A força da alma era a mais misteriosa entre todas.
Embora houvesse muitas ótimas técnicas de meditação, elas só poderiam resultar no fortalecimento da alma por um longo período de tempo. Não se pode ter certeza do padrão. Mesmo essas grandes técnicas de meditação exigiam pelo menos centenas de anos para melhorar a força da alma. Isso era ainda pior no caso de Leilin. O aluno de Kemoin terminou na 4ª posição, não dando a ele uma única informação sobre como aumentar sua força da alma. Assim, ele só poderia tentar continuamente a sua sorte. Capítulo 555. O líder da organização. O líder da organização. Agora, um grande caminho dourado apareceu na frente de Leilin. Contanto que ele reunisse pedras de fonte de fogo suficientes, sua força de alma aumentaria grandemente. Até mesmo a força da alma de um mago da Estrela da Manhã, que tinha milhares de anos de experiência usando as técnicas de meditação, pode não ser tão forte. Se os magos da Estrela da Manhã no mundo dos magos souberem disso, temo que eles enlouquecerão com isso. Leilin acariciou seu queixo, achando um tanto intrigante, uma fonte preciosa. Como essa é uma atração fatal para o Morningstar Magie? Em caso afirmativo, porque o relâmpago de Júpiter usaria esse mundo para prender os anciões apesar de arriscar a exposição das coordenadas? Isso não faz sentido. Naquele momento, tudo o que aconteceu anteriormente deixou Leilin confuso. Talvez eles tivessem confiança em se livrar dos anciões, mas não esperavam que eles pudessem fugir, ou que os fez pegarem despreparados. Ou talvez eles nem conseguissem encontrar uma fonte como a pedra da fonte de fogo. Afinal, se eles não tiverem a ajuda do Shipai, eles só saberão a incrível função da pedra do fogo se fizerem uma inspeção no local. Tudo o que ele podia fazer era especular. De qualquer forma, a razão pela qual a seita Trizerpente está tão ansiosa para obter a pedra da fonte de fogo poderia muito bem ser que seu mago da Estrela da Manhã já descobriu a função dela. Agora eu tenho que reunir o maior número de pedras possíveis. O 4º nível do aluno de Kemoin já teve pouco efeito sobre Leilin. Isso já havia ajudado seu avanço por um bom tempo, mas não havia nenhuma mudança em sua força da alma. Na verdade, muitos Morningstar Magie enfrentaram a mesma dificuldade. Foi muito difícil melhorar a força da alma, mesmo com técnicas de meditação de alto nível. Esta viagem ao mundo da lava foi uma ótima decisão. Leilin segurou sua grade firmemente, seus olhos estavam cheios de excitação. Na capital da União Atlã, um lugar enorme e próspero. Um vazio foi criado no subsolo, uma enorme bola de fogo permanecendo no meio dele como um sol, mostrando a vaga figura de uma fênix. Uma contínua assobio agudo da fênix era transmitido através da bola de fogo, a bola inteira respirando para dentro e para fora como se estivesse viva. Havia ali uma enorme formação de feitiço em forma de pentagrama, no meio da qual raios de luz carmesim foram retirados e imersos na bola de fogo. A Pônix estava extremamente animada, assim como se beneficiara muito dos raios. Havia alguns raios de luz carmesim remanescentes caídos ao lado da formação de magia. Eles se solidificaram durante algum tempo e se transformaram em pedras de fogo. Momentos depois, a fênix na esfera da chama interrompeu a chama. Transformou-se em um ser humano banhado em uma luz dourada deslumbrante. Este era um homem bonito. Ele tinha cabelos escarlates e sobrancelhas, sua aura cheia de ondas de poder. Mesmo o vazio em torno dele flutuava, uma aura do poder de pico de um magus da lua radiante o rodeava. O homem de cabelos escarlates tinha um robe régio carmesim sobre os ombros, completamente vestido por dentro. Ele foi para o outro porão, que estava vazio, exceto por um espelho gigante, deixando apenas grandes quantidades de runas de ligação aparecendo regularmente. Nos encontramos de novo, meu querido presidente da Atlã Union, Sua Alteza Durut. Um holograma de alguém em um manto de magus da lua radiante com uma marca crescente em sua testa apareceu no espelho. Estranho poder negro foi lançado estranhamente, sua aura um pouco capaz de se comparar com a de Durut. O magus que apareceu no espelho era o líder do Júpiter's Lightning, um rank 5 magus. Olá, meu convidado de um mundo estrangeiro. Durut sorriu, suas penas carmesim irradiando luxúria. O magus no espelho ficou em silêncio por um tempo, como se tivesse percebido alguma coisa. Momentos depois, ele abriu os olhos e sorriu. Parece que você aceitou minha sugestão. Como está o efeito? Foi ótimo, meu amigo. Apenas algumas melhorias a serem feitas. Durut acenou com a cabeça. Isso requer que eu dedique mais tempo e esforço. Mais importante, não consegui obter informações suficientes no site.
A menos que você me permita passar por cima. A lua radiante Magus no espelho balançou a cabeça. Claro que não. Meu amigo, nós duas somos as elites acima do reino da estrela da manhã, e este mundo precisa de proteção. Durut rejeitou imediatamente. Congratulando-se com a elite de um mundo estrangeiro era, definitivamente um problema para si mesmo. Durut só pensara em usar o Magus com cautela, nunca pensara em outras possibilidades. Tudo bem. Depois, vamos falar sobre o acordo. O líder do relâmpago de Júpiter no espelho disse impotente. Uma estrela da manhã Magus era como uma pequena pedra em uma praia do mundo, um pouco difícil de reconhecer sem uma inspeção cuidadosa. Uma lua radiante Magus como, ele, por outro lado, era mais óbvio, um elefante na sala. No momento em que tentasse atravessar, Durut o atacaria impiedosamente. Sobre este assunto, Durut foi capaz de obter o apoio da vontade do mundo, o que o tornou muito mais poderoso do que qualquer posto comum 5 Magus. Assim, apesar de ser um posto semelhante 5, o homem no espelho nunca tinha pensado em se meter em problemas. Ele só poderia enviar alguns de seus homens para fazer recados para ele em segredo. É verdade, meu amigo, enquanto você mantiver sua promessa, nós da Rassenberving mostraremos grande hospitalidade. Durut sorriu. O Magus oposto revirou os olhos. Como você está muito satisfeito com a formação de magia de retirada de energia, eu tenho alguns outros que você pode experimentar. Em troca, eu quero 500 gramas de Morningstar Gold, minério arcano, penas paradisíacas e também as pedras do Firazurse. Ele continuou com os nomes de numerosos recursos, e Durut concordou sem hesitar, claro. Enquanto suas formações de magia funcionarem, eu as transferirei imediatamente. Ponto. Depois que Durut saiu da câmara, ele zombou. Você acha que eu não saberia o que você está realmente fazendo apenas escondendo a pedra da fonte de fogo entre a longa lista de fontes? Que ingenuidade! Ao chegar à sala de estudo, alguns documentos foram vistos, ele ficou indignado. Aceita Trizerpente. E a organização Mobius. Essas tribos estrangeiras são demais. Tenho que avisá-los e dar-lhes uma lição. Imediatamente ele pegou um dispositivo da mesa que parecia um telefone, cordas de cartas aparecendo de seus dedos desaparecendo no alto-falante. Todas as unidades da Força-Tarefa Especial em ação, destroem cada base da seita Trizerpente e organização Mobius nos territórios da União. Durut lembrou-se de algo depois que ele desligou o telefone e passou outro pedido urgente. Chiquer, tome conta da região leste. Aquele cachorrinho deve estar de volta agora depois da contribuição. O rosto de Durut finalmente mostrou um tom raro de gentileza. Ponto. O aumento da força da alma parece realmente incrível. Leilin estava longe da capital, portanto ele não estava ciente das correntes silenciosas que se desenvolveram em toda a União Atlã. Ele ainda estava satisfeito com a alegria do avanço de sua força da alma. A sensação de usar a pedra do Firazurse era absolutamente fantástica, fazendo-o sentir-se tonto como se estivesse bêbado. Uma vez que o efeito terminou, seu corpo estava muito mais vigilante do que antes, e sua força de alma muito mais ativa do que o habitual. Leilin deu uma olhada em suas estatísticas. Leilin Fallier, rank 4 Alok linhagem, serpente de Kemoyin, forma completa, força, 50 agilidade, 45 vitalidade, 65 força espiritual, 539.7 poder mágico, 539, força mágica em sincronismo com força espiritual, força da alma. Mesmo que a força da alma não seja mostrada, a força espiritual aumentou em mais de 30 unidades. É provavelmente um efeito colateral do aumento na força da alma. Leilin estava acima da lua. Este avanço na força da alma foi comparável ao processo dos Morningstar Magi que tiveram que praticar técnicas de meditação de alto nível pelo menos 10 anos. Com a aparência das coisas, contanto que ele tivesse pedras suficientes, sua força espiritual continuaria a aumentar um ritmo incrível. Como esta pedra do fogo é relacionada ao Fireplume? Como isso é produzido? Os olhos de Leilin brilharam. Ele até colocar atrás da missão de resgate, e encontrar e reunir uma quantidade suficiente de fontes de fogo tornou-se sua principal prioridade. Patrão. Chefe. Ao mesmo tempo, a ligação de Mi soou do lado de fora, fazendo Leilin franzir a testa. O que é isso? Não lhe disse para não me perturbar? Leilin abriu a porta, descontente. Não eu, é o instrutor Chiquer. Nós temos uma grande missão agora.
O rosto de Miss ficou vermelho devido à agitação, e ele ainda estava ofegante. Grande missão? Lei Lin permaneceu calmo antes de Miss. Veja como você está se comportando. Todos esses treinamentos foram pelo ralo. No entanto, uma estranha premonição tomou forma em seu coração. Está relacionado com a seita Trizerpente. Ele não estava muito confiante em lidar com essa organização por enquanto, apesar de haver uma enorme possibilidade de que ela tenha sido estabelecida pelos três anciões. Agora que a Pedra do Firazua se surgira, no entanto, havia muitas variáveis, porque era muito provável que aqueles magos da Estrela da Manhã sob o raio de Júpiter descobrissem sobre o segredo da Pedra da Fonte de Fogo. Assim, eles formavam conexões subterrâneas e as reuniam. Oh! E o instrutor Shiker quer vê-lo agora em seu escritório. Miss finalmente recuperou o fôlego e terminou a mensagem. Consegui. Espere por mim aqui. Lei Lin fechou a porta e deixou Miss, estupefata, parada do lado de fora da sala. Ele não precisou esperar muito. Minutos depois, Lei Lin vestiu sua roupa militar e apareceu no escritório de Shiker. Lei. Aqui estão suas ordens. Limpe essas bases com seu esquadrão. Shiker assinou alguns documentos antes de entregá-los a Lei Lin. Capítulo 556. Ordens dadas. Que missão é essa? Lei Lin pegou o documento que estava rotulado como secreto na capa e, inconscientemente, franziu as sobrancelhas. O sindicato ordenou que a nossa força-tarefa especial atacasse a seita Trizerpente e a organização Mobius no território do estado. Eu sou a pessoa responsável pela região leste. A voz de Shiker era de um veterano de guerra endurecido. Seu esquadrão está encarregado de algumas fortalezas da seita Trizerpente que foram descobertas, recentemente. Eu pessoalmente cuidarei do lado da organização Mobius. Era óbvio que a armadilha deles enfurecera completamente Shiker. Agora, ele queria se vingar corretamente. A seita Trizerpente. Um olhar de interesse apareceu no rosto de Lei Lin, embora ele estivesse suspirando por dentro. Sua intenção ao vir para a União Atlã era obter algumas informações sobre a seita Trizerpente, mas muitas coisas aconteceram, especialmente com a aparência da Pedra da Fonte de Fogo. Aquele recurso havia dissipado todos os outros pensamentos. No entanto, justamente quando ele esperava continuar se escondendo, esse assunto surgiu de repente, e aconteceu que ele estava envolvido. Isso o deixou sem saber se devia rir ou chorar. A ordem desta vez foi assinada pessoalmente pelo chefe do estado. As guarnições de todas as regiões coordenarão com nossa operação. Em outras palavras, uma vez que tenhamos sucesso, apareceremos na frente da cabeça imediatamente. Chances como esta são difíceis de encontrar. Shiker parecia estar lembrando-o. Entendido. Lei Lin saudou, suas costas eretas, embora ele começasse a fazer algumas suposições. Parecia que Shiker tinha um relacionamento em comum com o chefe do sindicato, a ponto de poder obter a posição da pessoa encarregada de uma operação tão vital. Ele deve ter um apoio muito poderoso. Não é de admirar que Locke quisesse se aproximar dele, não importava o que. Bom, você pode sair. Peça a Locke para entrar. Shiker assentiu em satisfação. Sim. Lei Lin saudou e saiu. Cada movimento era como um exemplo de livro didático e temperado como soldado. Shiker acenou com a cabeça depois de ver isso. Capitão Locke, o instrutor está chamando você. Depois de sair, Lei Lin descobriu que Locke já estava esperando de lado. Comparado a antes, havia mais calma e firmeza em sua expressão, e ele tinha inconscientemente quebrado o 6º nível e atingido o 7º nível de Fireplume. Ele agora poderia ser considerado um posto na Terra. Claro, isso tudo era uma fachada. Lei Lin acreditava que ele estava pelo menos no posto dos Qi, mas de alguma forma ele havia se metido por alguma razão desconhecida e ganhou a confiança de Shiker. Na operação desta vez, Lei Lin estava encarregado de lidar com a seita Trizerpente, enquanto Locke seguia Shiker e estava encarregado dos assuntos da organização Mobius. Apenas nesse ponto deixou claro para Lei Lin que Shiker confiava mais em Locke. Na força-tarefa especial, havia muito tempo circulavam rumores de que Lei e Locke eram os homens de esquerda e mão direita de Shiker, e o próprio Shiker não negou isso diretamente. É uma pena. Quando você descobre que os dois subordinados que você achava que eram seus ajudantes, na verdade eram inimigos se esgueirando como espiões, eu me pergunto que expressão você teria. Seja o que for, tenho certeza de que será divertido. Lei Lin tocou o queixo, um sorriso no rosto enquanto ele ruminava. Líder Lei, há mais alguma coisa?
Locke observou Leilin, que estava agindo dessa maneira. Por alguma razão, ele sentiu um calafrio no coração e pareceu ter uma má premonição. Oh, nada demais. Eu estava apenas pensando sobre a cena da nossa missão anterior. Rápido. Entre. Leilin deu um tapinha no ombro de Locke e calmamente se afastou. Locke continuou se afastando e olhou para as costas de Leilin. Embora ele parecesse estar enviando Leilin respeitosamente, havia um brilho estranho que brilhou em seus olhos. Em breve, as coisas serão diferentes. Um lampejo de ciúme e ódio apareceu nos olhos de Locke. Embora tanto Leilin quanto ele fossem capitães, um era do tipo Ski, enquanto o outro estava apenas no nível da terra. Isso naturalmente deu origem a críticas. Embora Locke fosse consideravelmente poderoso e estivesse em boas relações com Chiquer, ele parecia ser um nível abaixo de Leilin em muitos aspectos. Ele pode não parecer incomodado na superfície, mas isso porque ele estava tentando se esconder. Ele não estava se preparando para uma vida na União, de qualquer maneira, mas ele ainda se sentia estranho. Claro, isso estava bem escondido, e até a pessoa mais próxima dele não havia percebido. Locke, o que você está esperando? A voz insatisfeita de Chiquer viajou de dentro da sala. Locke ficou surpreso e imediatamente voltou sua expressão para a honestidade original com um traço de astúcia e admiração, assentindo e curvando-se ao entrar no escritório. Reportando. Ponto. De volta à sua residência, Leilin examinava cuidadosamente algumas informações nos documentos. Só depois de algum tempo ele largou e suspirou. A informação contida era tão detalhada que era excessiva. Eles até sabiam da força dos líderes ali, e parecia que a União Atlan definitivamente havia escondido alguns espiões e coisas do tipo dentro. A seita Trizerpente provavelmente sofrerá pesadas perdas desta vez. Leilin acariciou seu queixo. Ele ainda não pôde confirmar se a seita Trizerpente era uma organização formada pelos 3 duques da serpente gigante Kemoyin, e ele não estava preparado para fazer um movimento. Eles eram alguns ramos e fortalezas de qualquer maneira. Nada seria perdido mesmo se todos morressem, e com isso, ele poderia até ganhar uma posição mais elevada e mais confiança da União. Isso tornaria conveniente para se intrometer nos segredos da Pedra do Firazouce. Com esse pensamento, a luz nos olhos de Leilin diminuiu gradualmente, uma frieza gelada dentro dele. Chefe. O que está acontecendo? Mies escolheu este momento para abrir a porta e encontrou o olhar de Leilin. Instantaneamente, ele desabou, suando frio. Ficou gaguejando. Não é nada. Nossa missão oficial foi passada. Deu uma olhada. Leilin riu, e foi como se todo aquele gelo tivesse derretido com o sorriso. A luz do sol brilhava, e Mies já não estava mole no chão, e podia lutar para segurar o documento. No entanto, enquanto olhava através dele, suas mãos ainda estavam tremendo ligeiramente. Mies jurou que nunca imaginaria que, quando a expressão de Bosley fosse sombria, seria tão assustador. Aquela frieza penetrante era algo que ele nunca havia experimentado antes. Jurando em nome da honra dos Umbervings, ele nunca mais quis encontrar esse tipo de olhar novamente. Céus! Agora ele sentia que mesmo o calor sufocante do lado de fora era mais confortável do que ficar naquela sala. Como é? Você já terminou de olhar através dele? Conte-me seus pensamentos. Ao ver Mies nesse estado, Leilin sorriu gentilmente e cruzou os braços, o corpo meio encostado na cadeira enquanto ele parecia estar à vontade. Isso. Já que é uma ordem da sede do chefe de Estado, só podemos obedecer. No entanto, os membros do nosso esquadrão não têm força suficiente, e temo que precisaremos nos mobilizar e coordenar com a guarnição. Mies não foi tolo por ter sido capaz de sobreviver até este ponto. Com um leve reflexo, as coisas imediatamente ficaram claras para ele, e ele até tinha um plano de contingência em mente. Mas Mies furtivamente olhou para Leilin, que estava sem expressão, e decidiu que antes que ele pudesse entender os pensamentos do homem, era melhor não falar o que pensava. Aquele pedaço de sangue mais cedo assustara. Muito bom. Vou deixar entrar em contato com a guarnição local para você. Não me desaponte. Inesperadamente, Leilin não perguntou sobre seus planos e, em vez disso, deu-lhe uma tarefa. Embora Leilin não tenha declarado explicitamente as consequências de não completar a tarefa, Mies poderia adivinhar que era algo que ele absolutamente não queria suportar. Entendido, capitão. Como um hábito de longo prazo, enquanto Leilin estava emitindo o comando,
Miss subconscientemente estendeu o peito e saudou, expressão cheia de respeito. Desde que entrara na unidade de Lelin, ele estava completamente convencido por Lelin e entendia como ele trabalhava. Era consistentemente simples e bruto, e ele não permitia respostas. Miss foi naturalmente diplomático. Mande a ordem que eu quero que nossa unidade monte. Lelin agitou seus braços. Miss imediatamente escapou como se estivesse diante de um inimigo enorme. Embora Lelin fosse geralmente muito fácil, ao ponto que Miss poderia obter benefícios como roubar algum ar fresco aqui, o Lelin em missões era muito resoluto sobre matar. Ele não ia tornar as coisas ruins para si mesmo agora. Depois de enviar o pedido, sua unidade foi montada rapidamente. Em um campo, Lelin vestia trajes militares e passava pela linha ordenada, parecendo satisfeita. O mundo da lava era um mundo com exemplares. Suas habilidades individuais ultrapassavam em muito sua força coletiva, motivo pelo qual esse grupo era muito pequeno, com apenas 10 membros. No entanto, cada um deles estava em ou acima do 5º nível de Fuminguins, o que significa que eles estavam no auge do ranking exemplar e L tinha 3 fileiras da terra e todos foram forçados a submeter-se a ele em missões. Isso era impensável aos olhos de muitas pessoas. Afinal, as fileiras da terra foram consideradas as mais bem avaliadas mesmo na Atlan Union. Eles poderiam assumir papéis importantes no corpo, então como poderiam ser os subordinados de um pequeno capitão? No entanto, Lelin fez isso e muitos ficaram admirados. Na realidade, os métodos de Lelin eram simples. Ele alcançou a vitória com força e o suprimiu vigorosamente. Mesmo assim, ele não havia intencionalmente tomado nesses 3. Eles foram uma colheita inesperada. Para ele, os ranks da Terra eram comparáveis aos rank 1 ou 2 Magia Warlocks no Magus World. Ele poderia matar um grande número daqueles que possuíam esse nível de força com apenas uma respiração, e ele nem precisava gastar muita energia com isso. Até mesmo as fileiras dos que eram comparáveis aos 3 magos, não eram muito. Os que conseguiam afetar Lelin eram os da Star, que eram de força semelhante. A atenção de uma estrela da manhã seria para sempre focada em inimigos do mesmo nível. Baseado nas informações, os comandantes dos poucos distritos militares de Atlan são todos da Star. Há rumores de que o chefe da União excede em muito o rank Star e poderia estar no nível 5, o Reino da Lua Radiante. Liarn tocou seu queixo, um olhar de antecipação piscando em seus olhos. Capítulo 557 Base de lava. Eu realmente quero tentar a minha mão em lutar contra um inimigo deste nível de força. Um desejo feroz de batalha queimado nos olhos de Lelin, mas foi rapidamente retirado. Embora ele estivesse ansioso pelo Reino da Lua Radiante, ele não era nenhum tolo. O poder na classificação 5 ainda estava longe dele como era agora. Antes que ele mesmo se tornasse um Warlock de nível 5, ele não iria lutar com qualquer magus da Lua Radiante, não importando quem eles fossem. Lelin atualmente tinha os braços atrás das costas e depois de inspecionar esses membros, ele gritou: todos, o chefe emitiu nossa mais nova missão, que é uma ordem para eliminação. Juntamente com a Força-Tarefa Especial assumindo a liderança, as tropas da guarnição coordenarão conosco a remoção das fortalezas da seita Triserpente que estão por toda a União Atlan. Viva Atlan! Muitos membros gritaram juntos, um rubor agitado em suas bochechas. Em comparação com aquelas tropas formadas com pessoas comuns, elas eram principalmente pessoas que se alistavam apressadamente e não tinham experimentado muitas dificuldades, por isso era esperado se elas tivessem ilusões irrealistas. Além disso, desta vez, ficou claro que a união era séria e, como a cabeça havia emitido o comando, significava múltiplas oportunidades de realizar atos meritórios. Esses atos meritórios renderiam técnicas de nível superior, grandes quantidades de informação e até mesmo o status e a glória da nobreza com bastante facilidade. Como eles não ficariam irritados? Bom, Lelin obviamente sabia o que essas pessoas estavam pensando, pelo contrário, ele não era santo. Por isso, ele não destruiu suas esperanças agora. Há um total de 15 fortalezas na região leste, que pertencem à seita Triserpente. Agora eu vou entregar as tarefas. Na verdade, Lelin nem lhes havia dito como escolher seus alvos. Em sua perspectiva, apenas ele e as 3 fileiras da terra eram levemente úteis em seu grupo. Os outros provavelmente seriam úteis apenas executando tarefas externas ou fornecendo apoio moral.
Não importava, já que eles estavam apenas destruindo os ramos da seita, Tri-Serpente, e as pessoas mais poderosas provavelmente estariam apenas no nível do céu. Ponto. Dentro de um grande deserto, temperaturas ferventes causavam leves distorções no céu. Ondas de calor aumentaram, fazendo com que a paisagem ao longe parecesse turva. Um dos ramos da seita Tri-Serpente está aqui. General Junfa, sua missão é selar esta região e não deixar nenhum personagem suspeito escapar. Alguma pergunta? Em uma tenda construída de forma simples, Leilin apontou para um grande mapa na mesa e falou com um Emberving de cabelos brancos. Este Emberving obviamente não era jovem, e até mesmo suas penas vermelhas manchadas estavam caindo. No entanto, a tenacidade estava mais forte do que nunca. O que fez Leilin levantar as sobrancelhas, surpreso, foi que aquele homem velho era do tipo, Ske. Não tem problema. Junfa sentiu com naturalidade. Vou ordenar que o exército rodeie a área. Até mesmo um bug não conseguirá escapar. Este oficial de alto escalão chamado Junfa estava encarregado dessa região. Ele havia sido contatado por Mies. Enquanto ele tinha controle sobre as tropas por ordem da cabeça, Leilin tinha obtido o apoio deste general depois de mostrar sua força. Espero que você possa destruir esse ninho de uma só vez. Muitos desaparecimentos em minha jurisdição estão relacionados a isso, disse o general. Compreendo. Vamos. Leilin assentiu e saiu do acampamento, de repente agitando os braços. Rumble. Seu corpo se transformando em um tornado, ele investiu nas profundezas do deserto com alguns pilares de luz similarmente poderosos. Esta fortaleza da seita, Tri-Serpente é realmente encoberta. Se não fosse pela vasta rede de espiões controlados pelo sindicato, seria improvável que eu encontrasse este lugar. A luz cintilou nos olhos de Leilin. A União Atlã era muito vasta. Mesmo se ele tivesse sua linhagem e cristal de fogo de alma e revistasse de cidade em cidade ou mesmo corresse pelos arredores, ainda levaria várias décadas para cobrir o país. Mesmo assim, ele poderia acabar nem encontrando um traço da seita Tri-Serpente. Eles tinham sido perseguidos há muito tempo pelo sindicato e suas ações sempre foram sigilosas. Leilin não tinha confiança de que ele coincidentemente iria esbarrar neles. Com o mapa, no entanto, todos os ramos da seita Tri-Serpente foram expostos antes de Leilin. Não houve dificuldade em encontrá-los agora. Mas os três duques realmente criaram a seita Tri-Serpente. Um gigante lago vermelho fogo apareceu diante dos olhos de Leilin. No centro disso, as chamas eram vagamente vistas. Baseado na informação, o ramo da seita Tri-Serpente estava sob o lago de lava. A força da alma subiu através da lava e do deserto para escanear abaixo, e isso resultou em uma expressão maravilhosa no rosto de Leilin. Isso. Com sua força da alma, Leilin podia ver claramente as muitas experiências nos laboratórios da filial da Tri-Serpente Sect, bem como as Embervings modificadas. Experimentos de modificação linhagem. Como um próprio Alok, ele não era estranho a isso, e poderia até ser considerado um especialista no assunto. Com apenas um olhar, ele poderia encontrar muitos traços do que o mundo dos magos, até mesmo o clã Ouroboros, estava acostumado a procedimentos operacionais. Poderia ser que a seita Tri-Serpente é realmente uma organização criada pelos três duques. Os olhos de Leilin brilharam, um cristal vermelho já aparecendo em suas mãos, duas linhas de pálidas chamas de alma se entrelaçando. Nenhuma reação. Os dois duques não estão aqui. Leilin balançou a cabeça. Embora a gama de linhagem e sensoriamento de alma já fosse bastante vasta, ainda era muito pequena em comparação com toda a Atlã Union, sem falar no Lava World inteiro. Ataque. Com pensamentos girando em sua mente, Leilin, sem hesitar, deu a ordem. Uma gigantesca fênix fantasma feita de fogo apareceu atrás dele. Banhada em chamas douradas, era como se a verdadeira fênix antiga tivesse renascido. Este foi o pináculo do 8º nível de Fireplume. Vendo esta exibição, ninguém acreditaria mesmo se o próprio Leilin admitisse não ser um Emberving. A massa pontiaguda de uma estrela da manhã era incomparavelmente pequena, e a força maciça poderia ser mantida dentro desse minúsculo ponto. Não causaria confrontos com outras energias. Leilin tinha o Aishi para analisar e realizar simulações para ele. Na realidade, ele já havia secretamente praticado até o pico do 9º nível de Fireplume. Em outras palavras, o limite de classificação 3. No entanto, como ele não tinha a técnica de treinamento para o 10º nível, ele não conseguiu progredir mais.
Mesmo que o Shipai pudesse simulá-lo, muito tempo seria gasto e Lelin perdera a paciência. Por isso, ele se concentrou em Shiker. Ele tinha certeza de que, com o status de Shiker, era muito possível que ele tivesse acesso ao 10º nível de Fireplume. Para o conhecimento de Lelin, havia 10 níveis para Fireplume. Os 3 primeiros eram para pessoas comuns, mas o 4º e o 5º começavam a tocar em força exemplar. O 6º e o 7º eram comparáveis aos rank 1 e 2 magos, enquanto o 8º e o 9º significavam ser capazes de batalhar no nível 3 de magos. Contanto que ele entrasse no 10º nível, ele seria um Rank Star, que era comparável a um Morningstar Magus no Magus World. Lelin não teve muito interesse nos primeiros 9 níveis da técnica e foi investido apenas no 10º nível. Depois de avançar para a Estrela da Manhã, isso significava que ele já havia escolhido um caminho para si mesmo. Enquanto Lelin não tinha planos de desistir, outros caminhos para o poder ainda tinham muita experiência útil para dar a ele. A Fireplume era uma das técnicas mais avançadas entre as de origem estrangeira. Poderia combinar aspectos físicos e espirituais, e essa linha de pensamento era uma lufada de ar fresco para ele. Se ele conseguisse obter o 10º nível de Fireplume e ganhasse clareza no caminho e no sistema dos Umberwings, definitivamente seria muito útil para ele. Saia! Lelin gritou, e uma explosão penetrante de ouvido soou atrás dele, como um grito de fênix cheio de calor e excitação. Em meio ao grito, Lelin fez um movimento abruptamente. As chamas que enchiam o céu eram tão esplêndidas quanto as asas de uma fênix enquanto varriam o solo e raspavam uma camada de terra da terra. O chão continuava tremendo. Pedras e terra estavam espalhadas por toda parte. Como se fosse um geyser de água, a lava do lago subia à medida que sua superfície se esvaziava, revelando uma gigantesca base secreta por baixo. Muitos membros da seita Trizerpente levantaram a cabeça. Ao ver a deslumbrante fênix fantasma, eles gritaram em alarme: é a força-tarefa especial de Atlan. Aqueles cães de couro preto nos alcançaram. Os membros da Força-Tarefa Especial eram geralmente implacáveis. Em seus métodos, possuíam um poder extraordinário e vestiam uniformes de couro preto. Isso lhes rendeu esse título. Você não está vestindo vestes negras também? Lelin, que estava no ar, ficou sem palavras ao observar os seguidores que usavam vestes negras e largas com uma imagem de 3 cobras negras entrelaçadas na superfície. Enquanto ele estava discutindo, algumas rajadas e poderosas ondulações se ergueram, e 2 pessoas vestidas de preto que obviamente eram os líderes bloqueavam seu caminho, vestidas com trajes luxuosos. Os sons dos membros da seita Trizerpente uivando podiam ser ouvidos de dentro da fortaleza. Cuide desse lixo o mais rápido possível. As sobrancelhas de Lelin se franziram. Ele não podia sentir nenhuma aura especial dessas 2 pessoas vestidas de preto. Se eles fossem superiores dentro da seita Trizerpente e tivessem feito contato com a Estrela da Manhã, deveria haver algum resíduo de radiação ou algo semelhante em seus corpos, mas não havia vestígios nesses 2 líderes. Isso levou à decepção de Lelin. Entendido, líder. Algumas rajadas de chamas vermelhas dispararam, e as fileiras da terra de Lelin imediatamente começaram seu massacre, fazendo o que eles gostavam entre os seguidores comuns. Chamas carmesim brilharam, transformando a região em um mar de fogo. Enfrentando este ataque que estava no nível da terra, esses discípulos comuns foram ceifados como grama. Sob a proeza dos exemplares que ele liderava, não importava quanta intenção de batalha os seguidores comuns tivessem, tudo se provou fútil. Essa foi a principal razão pela qual Lelin havia trazido uma pequena equipe de apenas 10 ou mais pessoas e se atreveu a atacar com força a grande base do inimigo. Capítulo 558 Desenvolvimentos Ociale, o gênio da força-tarefa especial na região leste. Um dos cachorros que Shiker está criando. A pessoa de roupa preta à sua frente falou com uma pitada de desprezo. Você está procurando a morte. Os olhos de Lelin se abriram de repente, como se 2 bolas de chamas estivessem sendo lançadas deles. Shua! Seu corpo inteiro parecia se transformar em um fio de chamas, perfurando a testa do seu oponente e saindo pelas costas antes de se transformar em uma figura humanoide. Crackle! A pessoa vestida de preto que não tinha sido nem um pouco modesta com suas palavras tinha um olhar atordoado em seu rosto. Segundos depois, ele se transformou em uma tocha de fogo e começou a incinerar ferozmente. Umorf! Umorf! A outra pessoa de preto estava claramente atordoada, antes de começar a gritar.
A voz era adorável e evidentemente pertencia a uma mulher. Você ousa. Você se atreve a matá-lo. A mulher levantou a cabeça, os olhos cheios de ódio quando ela olhou para Leilin, coçando para cortá-lo em pedaços. Leilin limitou-se a cantarolar friamente como se não se importasse. Se olhares pudessem matar, qual era o poder de qualquer maneira? Essas duas cabeças eram das que, mas obviamente tinham usado algumas técnicas secretas de poções ou tabus para romper com força. Suas auras eram bastante instáveis. E eram, no máximo, comparáveis. Ponto de interrogação ao pico do ranking da Terra. Talvez qualquer especialista no 8º nível de Fireplume pudesse descartá-los facilmente. Claro, isso era compreensível. Se os 3 duques criaram a seita Trizepente, eles não poderiam ter reunido muitas técnicas, dada a diferença no fluxo de tempo entre o mundo da lava e o mundo dos magos. Suporte para o avanço e métodos que resultariam em benefícios instantâneos, eram coisas necessárias. A mulher não correu para lutar com todas as suas forças. Em vez disso, ela ordenou algo em seu dispositivo de comunicação em sua mão. Ative a Legião Berserk. Cachá. Cachá. Uma porta de aço na base se abriu, e muitos Emberwings com expressões atordoadas saíram. Seus olhos vermelhos irradiavam uma sensação de indiferença. Seus corpos estavam cheios de estranhas runas, e partes de seus corpos obviamente tinham sido fortalecidas e alteradas. Muitos membros da Força-Tarefa Especial tiveram dificuldade em dizer que eram da Emberwings. Depois de ser solto, o olhar perdido em seus olhos foi substituído por maldade, enquanto soltavam uivos semelhantes aos dos animais. Brum! Um pesquisador próximo foi imediatamente espancado até o ponto em que o sangue espirrou por toda parte. Uma chuva vermelha caiu sobre essa legião frenética, fazendo com que parecessem ainda mais maliciosas e aterrorizantes. A legião que já havia enlouquecido começou a destruir as coisas sem distinção. Se foram os membros da Força-Tarefa Especial ou seu próprio pessoal, todos foram atacados. Devido às diferenças nos números, a legião frenética conseguiu o ataque mais crítico contra os seguidores da seita Trizerpente. Leilin, que viu essa cena, não pôde deixar de balançar a cabeça. Essa mulher estava obviamente tratando essas pessoas modificadas que ainda eram incapazes de controlar suas linhagens como seus trunfos e armas de vingança. Ah! O Orfe está morto. Eu quero que todos vocês morram com ele. A mulher gritou loucamente, sua voz tão afiada que podia perfurar os tímpanos. Esta mulher ficou louca. Ou ela não era mentalmente correta em primeiro lugar. Leilin sacudiu a cabeça. Observando-a com pena, Leilin não se conteve. Uma enorme fênix de fogo pairava no céu, suas asas gigantescas varriam a mulher. Isso a fez recuar, tossindo sangue. Chefe, o que fazemos? Assistindo à legião frenética, especialmente cujos membros consistiam em Emberwings, Miss foi pego em um dilema. Não apenas os da insana legião eram insanos, mas sua batalha era espantosa. Além disso, eles eram seus companheiros de clã, então Miss achou difícil atacar. Não importa, eu vou cuidar disso. O sangue deles pode ser infeccioso, então tome cuidado para não entrar em contato com eles. A voz de Leilin viajou vagamente, mas Miss subitamente teve uma má premonição. Patrão. Você não vai. Mas era tarde demais. Miss levantou a cabeça e viu Leilin se transformar em uma faixa de luz dourada, como se estivesse se fundindo com a fênix fantasma em suas costas. Os gritos da fênix eram ainda mais altos que antes, praticamente perfurando as nuvens. Chamas douradas foram emitidas de seu corpo. Naquele momento, a imagem fantasma da fênix havia se transformado em um pássaro gigante e resplandecente. O ápice de Fireplume, um de aves. Os olhos de Miss se arregalaram quando ele murmurou para si mesmo. Ele só tinha ouvido falar dessa técnica de matar em lendas. Com base nos rumores, apenas aqueles que tinham treinado em Fireplume até os que rank acima, e apenas aqueles com linhagens incomparavelmente puras poderiam exibir essa técnica definitiva, restrita à família real. Emberwing. Pode ser que Lei seja membro da estimada família real Emberwing? Miss observou o flamingo de aves subindo nos céus, de repente se sentindo como se seu cérebro tivesse entrado em curto-circuito. Rumble. Com uma sacudida das penas do pássaro flamejante, grandes quantidades de luz vermelha flamejante brilhavam na região. Uma faísca caiu sobre o ombro de um dos membros da legião frenética, e ele imediatamente começou a queimar ferozmente,
transformando-se em uma tocha. Com gritos exultantes, o gigantesco de aves mergulhou em direção ao chão. Merda, vá embora. Desça. As vozes dos outros membros da Força-Tarefa Especial, distorcidas devido ao seu nervosismo, viajaram para os ouvidos de Mies, mas ele não conseguiu processá-la. Ele usava uma expressão estupefata. Enquanto olhava à frente, o aterrorizante pássaro gigante flamejante era como um meteoro caindo sobre o chão, trazendo consigo tremendas e tremendas ondas de chamas. Tudo o que Mies conseguiu fazer foi abraçar a cabeça e se abaixar. Diante dessa força que era como um desastre natural, ele se sentia tão pequeno quanto uma formiga. O pássaro flamejante desceu ao coração da legião enfurecida e as chamas os engoliram em um instante. Momentos depois, as chamas gradualmente saíram e revelaram uma figura alta. Chefe. É realmente tão forte. Mies murmurou, sangue quente correndo para o cérebro enquanto ele se lançava para a frente, olhando através dos restos no chão, os olhos cheios de lágrimas. Capitão. Eles. Eles também eram. Há apenas inimigos no campo de batalha. A voz de Lei Lin estava gelada e o calor no corpo de Mies ficou frio. Estou muito decepcionado com você. Lei Lin tinha os braços atrás das costas enquanto deixava esse inferno devagar, deixando Mies atordoada. Ele está certo, criança. Em algum momento, o general de antes estava ao lado de Mies. Se não fizermos isso, se a legião ou algum desses corpos contaminados escapar, pode haver uma praga terrível nas cidades vizinhas. Além disso, com os esforços de Lei, destruímos com sucesso essa fortaleza. Nenhum membro do clã de fogo terá que ser mais arruinado por isso. O general deu um tapinha nos ombros de Mies. Anime-se, rapazinho. Ponto. Parece haver alguma mudança nessa pequena coisa. Espero não ter arruinado sua visão do mundo. Observando seus olhos injetados de sangue enquanto ele corria para as linhas de frente, um sorriso de ruminação subiu em seus lábios. O ramo do deserto da seita Trizerpente havia sido destruído, mas ainda havia muitos outros ramos de organizações remanescentes na região leste do sindicato. Eles estavam agora dentro de uma cidade gigante de Emberving. Os membros da seita Trizerpente tinham estabelecido uma base secreta dentro de uma cidade. Algo que só conseguiu aumentar o respeito de Lei Lin por eles. Ser capaz de fazer uso disso significava que eles eram gênios absolutos. Era uma pena que em um momento em que a força física era de extrema importância, a inteligência automaticamente diminuía de valor ao ponto de ser insignificante. O exército cercou a área, enquanto a força-tarefa especial entrava. Lei Lin é muito se acostumar a organizar coisas como essas. Depois desse assunto no outro dia, Mies parecia deprimido por alguns dias, mas parecia tornar-se maduro imediatamente depois. Nas batalhas seguintes, ele estava em um estado incomum, onde ele iria cobrar para as linhas de frente, e foi implacável em seus ataques. Era como se ele acreditasse que, quanto mais ele matasse, menor o número de membros do clã que seria oprimido pelo inimigo ou algo nesse sentido. Foi um certo nível de maturidade, embora ainda ingênuo. É bom ser jovem. Lei Lin observou Mies, de sangue quente, e não pôde deixar de se emocionar. Sua idade real já havia ultrapassado 200 anos, e ele era ainda mais velho que o avô de seu avô em seu mundo anterior. Observar Mies agora era como olhar para uma criança. Capitão, a fortaleza foi purgada. Nenhum inimigo foi pego. Mies informou a Lei Lin com indiferença, sangue em seu corpo. Boa. Voltem e se reorganizem. Os despojos da batalha não vão diminuir. Os braços de Lei Lin estavam juntos enquanto ele assentia. Neste momento, uma soldado correu apressadamente, segurando um dispositivo de comunicação semelhante a um aparelho. Capitão Lei, um telefonema de Lord Shiker. Instrutor. Tomando o aparelho, ele imediatamente ouviu os sons dentro. Embora o princípio da operação dessa coisa fosse diferente, ainda era como os celulares de seu mundo anterior. Eu sei tudo que você fez. Muito bom. A voz de Shiker soou de dentro do aparelho, elogio em seu tom. Evidentemente, ele ouvira falar dos resultados das batalhas de Lei Lin. No entanto, Lei Lin percebeu astutamente o rastro de fúria escondido em sua voz. Isso obviamente não era para ele. Parece que Shiker encontrou algum problema durante sua operação ao destruir a organização Mobius. Lei Lin pensou. Como esperado, Shiker mencionou isso logo em seguida. Capitão Lei, eu agora ordeno que você traga a todos os seus membros e corra para Oak City e me encontre. Entendido. Lei Lin respondeu em voz alta.
Depois de esperar por um momento, ele baixou a voz e perguntou: aconteceu alguma coisa aí? Sim. Existem alguns problemas. Chiquer respondeu vagamente após um breve silêncio. Era óbvio que ele não queria tocá-lo. Tudo bem, vou me apressar lá agora. Obviamente, Leilin sabia o que dizer nessa situação. Depois de largar o aparelho e mandar embora o oficial de comunicações do sexo feminino cuja expressão era cheia de admiração, Leilin mergulhou em pensamentos profundos, a mão encontrando o queixo. Organização Mobius. Essa organização é mais difícil de lidar do que a seita Trizerpente. Capítulo 559. Sentidos formigantes. Sentidos de formigueiro. Havia muitas organizações rebeldes na União Atlã, bem como várias seitas. No entanto, o líder sindical só havia escolhido agir contra as organizações Trizerpente Sect e Mobius, o que levou Leilin a fazer uma associação mental. Se a seita Trizerpente foi alvo por causa de seus 3 Wallocks da Morningstar, o que dizer da organização Mobius? O que eles têm? Um traço de sorriso apareceu nos lábios de Leilin. Interessante. Está ficando cada vez mais interessante. Ele se virou abruptamente e gritou: todos os membros, monte. Como Leilin tinha muito poucos subordinados, ele podia agir com rapidez e decisão, levando sua unidade para a cidade de Lux, na qual Chiquer havia falado na mesma tarde. Depois de entrar na cidade, Leilin percebeu que o nível de segurança era muito maior do que antes. Até mesmo Leilin e os outros foram examinados mais de uma vez antes de serem autorizados a entrar. O desconforto parecia permear o ar. Poderia a organização Mobius ter causado um grande tumulto? Curioso. Leilin tocou o queixo quando chegou à área de que Chiquer havia falado, que também era a atual estação da Força Tarefa Especial. Locke o recebeu agradavelmente surpreso. É ótimo que você possa vir tão rápido. O que está acontecendo? As sobrancelhas de Leilin se franziram em preocupação fingida. Poderíamos ter encontrado a sede da organização Mobius. O ataque que o instrutor levou foi recebido com um contra-ataque violento do outro lado. É melhor que você, pessoalmente, dê uma olhada. Locke sorriu ironicamente quando saiu do caminho. Havia uma escuridão entre as sobrancelhas que não desapareceria facilmente. Era tão bem fingido que Leilin torcia por ele por dentro. Era raro encontrar atores desse calibre. Quando ele abriu a porta e encontrou Chiquer dentro, Leilin exibiu uma expressão de alarme. Instrutor, como você? O Chiquer na frente dele agora estava em um estado lastimável, envolto ao ponto de parecer uma múmia. Seu braço direito estava pendurado na frente do peito. Lei, você fez bem. Vendo a preocupação no rosto de Leilin, Chiquer parecia satisfeito. Você só levou um dia para chegar aqui. Uma honra servir ao meu senhor. Leilin parecia dedicado. Afinal de contas, a outra parte tinha conexões na capital e era o melhor caminho para obter as melhores fontes. Ele não podia desistir tão facilmente. O que exatamente aconteceu? Leilin cerrou os punhos, faíscas emitindo de seu corpo. Este nível significa que o seu Fireplume está prestes a chegar ao 9º nível, entrando no pico das Key-Rank. Chiquer observou Leilin, com os olhos cheios de um brilho indescritível. Em termos de treinamento, você provavelmente vai me superar em breve. De modo nenhum. É tudo graças à educação do instrutor. Leilin curvou-se ligeiramente para mostrar seu respeito. Milímetros. Subestimamos o nosso adversário desta vez. Eu achava que era um ramo comum do inimigo, mas nunca poderia ter esperado que tivéssemos encontrado a sede deles. Leilin ouviu atentamente. Chiquer, com Locke e o resto, assim como o apoio que recebeu do exército, deveria ter sido capaz de completar a operação de destruir a organização Mobius sem problemas. No entanto, enquanto aniquilavam um dos galhos próximos, encontraram alguns bispos vestidos de vermelho. Chiquer, que tinha percebido que havia encontrado uma grande oportunidade, estava obviamente empolgado quando reuniu vários generais das que se preparou para eliminar esses bispos de uma só vez. No entanto, quando chegou a hora do ataque real, Chiquer descobriu que ele estava completamente errado. Houve um erro em seus cálculos. Este não era um ramo da organização Mobius, mas sua sede. Eles tiveram colheitas surpreendentes sobre o esforço conjunto das Ki no início, e até mesmo apreenderam grande parte dos recursos que a organização Mobius havia estocado. De repente, Chiquer não estava disposto a dizer mais, uma sugestão de medo aparecendo em sua expressão. Essa expressão imediatamente alarmou Leilin. Para que o destemido Chiquer se tornasse assim,
O assunto não poderia ser simples. Eu juntei você apenas para que você possa assumir as próximas operações da Força-Tarefa Especial, especialmente desde que eu estou nesse estado. Shiker levantou o braço e riu amargamente. Quanto às questões, haverá pessoas vindo da capital para cuidar disso. Não se preocupe. Lei Lin saiu, ainda perplexo, e foi procurar por Loki. Sob o questionamento da Sinovo Superior, Loki narrou todas as partes que Shiker não conseguiu explicar claramente. Como se viu, enquanto transportava os recursos de volta, Shiker e o resto haviam recebido uma emboscada, resultando em aniquilação total. Até mesmo os recursos haviam sido perdidos, e alguns poucos generais dos que haviam morrido no local. Apenas Shiker de alguma forma conseguiu sobreviver. Oh! Quantas pessoas estavam lá? Lei Lin tinha algumas conjecturas e perguntou com curiosidade. Apenas um, mas ele era mais aterrorizante do que milhares de tropas cavalos, por quê? Isso era um Rankstar. A voz de Loki era baixa, como se tivesse medo de alarmar alguém. Havia um indício óbvio de alegria no fato de que ele era fraco e inútil em uma batalha entre as fileiras do céu e, portanto, não participará dessa operação. Caso contrário, ele estaria morto agora. Um posto de estrela. Lei Lin parecia respirar bruscamente, embora sua mente estivesse realmente trabalhando, rapidamente. As fileiras de estrelas eram os membros mais poderosos do mundo da lava. Eles estavam no mesmo nível dos magos da estrela da manhã do mundo dos magos e estavam absolutamente certos de seu caminho de cultivo. Existiam existências que já haviam gerado um núcleo. Cada uma dessas existências foi celebrada. Suas realizações seriam escritas em livros de história ou mesmo como lendas, passadas para a eternidade. Diante de tal especialista, Aski Ranks só estaria cortejando a morte a menos que houvesse outras fileiras das Star suprimindo-as. Se Shiker conheceu significava que ele tinha uma incrível má sorte. Além disso, Lei Lin tocou o queixo dele, absorto em pensamentos. O apoio de Shiker deve ser bem firme, pois até um mago da Estrela da Manhã tem escrúpulos em matá-lo e deixá-lo vivo. Lei Lin, que também era uma Estrela da Manhã, naturalmente conhecia o terror do quarto posto. Para o Morningstar Magi, os Ranks que eram como formigas ligeiramente grandes. Os generais, que também estavam no posto dos Ki, morreram todos, deixando apenas Shiker para trás. Lei Lin não achava que este Morningstar Magus tinha um bom coração e deixou Shiker ir. Era muito provável que a verdadeira razão fosse porque ele temia a pessoa que apoia Shiker. Parece que o histórico de Shiker é muito misterioso. Vou precisar prestar mais atenção e aproveitar isso. Lei Lin decidiu resolutamente. Essa é a situação básica. Com a motivação desse evento, muitos ramos da organização Mobius que começaram a se dispersar parecem estar se reunindo novamente. Loki encolheu os ombros, o sorriso irônico não diminuindo, mas só precisamos avançar durante esse período de tempo. O Duque do Norte chegará a este lugar em breve, e quando isso acontecer, nós podemos. Apenas continue agindo. Lei Lin revirou os olhos para dentro, enquanto ele parecia estar a favor de suas palavras. O Duque do Norte. Essa é uma famosa classificação da União. Com ele por perto, a organização Mobius não será capaz de se acalmar e ter um momento de paz, exclamou ele com admiração. Ao mesmo tempo, ele agora entendia o motivo do olhar apático de Shiker. Como alguém com um status mais elevado estava assumindo, sua posição era dispensável e suas realizações seriam tiradas dele. Embora o Duque do Norte não pense muito sobre esses méritos, Shiker não gostaria de aceitar a caridade dos outros. Lei Lin sabia muito bem que tipo de pessoa ele era e não era de admitir a derrota. Nesse caso, devo voltar e rapidamente assumir a defesa da Força-Tarefa Especial, preparando-se para o contra-ataque. Lei Lin e Loki rapidamente se despediram. Lei Lin não gostou dessa ideia. A organização Mobius tinha fileiras da Star, assim como muitos ajudantes e seguidores. Depois de perceber alguma coisa, eles definitivamente recuariam, e quando o Duque do Norte chegasse, ele só veria um ninho vazio. No entanto, tudo isso não era da conta de Lei Lin. O que ele enfocou foi os recursos que haviam sido roubados pela misteriosa classificação da Star. Para ser capaz de obter um Rankstar despachado depois deles, esses recursos devem ser especialmente preciosos. Pode até ver pedras dentro da fonte. Os olhos de Lei Lin brilharam. Ele estava em extrema necessidade dessas pedras, mas ele não tinha tantos pontos para trocá-las. Como a maneira correta não estava funcionando,
Ele precisaria pensar em outros métodos. Não muito depois de Locke sair, a expressão de Leyland mudou. Ele chegou ao seu quarto e tirou a pedra preciosa de antes. Raios de brilho eram cintilantes, os dois fios de chamas pálidas, começando a aumentar de intensidade no meio. Vendo isso, um sorriso apareceu no rosto de Leyland. Eles se juntaram. No fundo da lava não muito longe da cidade, em um espaço secreto que havia sido aberto. Duas figuras estavam de frente uma para a outra, sentadas de pernas cruzadas. De repente, um homem careca, sem sobrancelhas ou barba, abriu os olhos, com os olhos cheios de dúvida. Senti um traço das chamas da minha alma. Que o Alok chegou aqui. Eu tive o mesmo sentimento. Em frente a ele estava uma jovem em vestes vermelho sangue. Seus olhos eram estranhos pupilas verticais que fariam as pessoas estremecerem de medo. Isso é uma armadilha. Gilbert murmurou para si mesmo e perguntou devagar. Não parece, a menos que o clã Ouroboros tenha sido completamente violado e Freya e o resto tenham morrido. A duquesa de Sanguima estava muito confiante na lealdade de seus alunos. Então, os reforços do Alok não chegaram. A excitação apareceu no tom de Gilbert. HMPH. Se eles fossem confiáveis, não estaríamos nessa situação. Em contrapartida, a réplica de Emma mostrou que ela não tinha uma boa impressão da União dos Bruxos. Capítulo 560. Reunião encontro não cabe a nós decidir de qualquer maneira, já que eles já tomaram a iniciativa de vir aqui. Chamas carmesim brilharam no corpo de Emma quando ela apareceu no ar, Gilbert bem atrás dela. Por fim, os dois pararam, de pé lado a lado. As chamas da alma estão se aproximando muito rapidamente, e a aura da outra parte é muito poderosa. É uma estrela da manhã, mas esta ondulação na linha de sangue. Como é possível? Gilbert virou-se para Emma, incrédulo, apenas para se deparar com os olhos de Emma cheios de espanto e suspeita semelhantes. Da pessoa que entrava, eles sentiram a mais pura aura da linhagem de Kemoin. Mas como isso foi possível? Sempre existiram apenas 3 Morningstar Warlocks no clã Ouroboros. O primeiro ancião voltou à vida. Uma ideia surgiu na mente de Gilbert, mas foi, rapidamente extinta. Ele havia visto pessoalmente a morte do primeiro ancião e sua massa de pontos havia retornado ao plano astral. Da espessura da linhagem, a pureza da linhagem de Kemoin da outra parte era ainda maior que a deles, mesmo a do primeiro ancião. Quem é? Gilbert e Emma observaram os raios vermelhos que estavam sendo filmados à distância, cheios de curiosidade. Sou. Os raios de luz se dissiparam, revelando a aparência de um jovem bonito. Um sorriso brilhante no rosto, e ele correu para se inclinar em direção a Gilbert. Mentor. Eu cheguei. No momento seguinte, as bocas de Gilbert e Emma eram tão largas que seus globos oculares quase saltaram para fora. Leyland. Como isso é possível? Um bom tempo depois, enquanto Gilbert e Emma pareciam ter aceitado a promoção de Leyland para Estrela da Manhã como realidade, ainda havia um choque que não podia ser escondido em seus olhos. Foi assim que aconteceu. Eu avancei para Estrela da Manhã apenas quando o Posporescence Swamp estava prestes a ser violada, e então matei Demon Tercirion. As forças aliadas se retiraram e ambos os lados estão se contendo. A situação agora estabilizou. Leyland deu uma breve visão geral do que ele havia experimentado no mundo dos magos. Claro, qualquer coisa que tocasse em seus segredos, como o Airship, o fingir Bonnie de Lamia e tudo isso, estava obviamente oculta e não discutida. Gilbert e Emma também não perguntaram. Daqueles que haviam chegado ao reino da Estrela da Manhã, que não tinham seus próprios segredos. Mesmo os dois tiveram muitas reuniões fortuitas enquanto estavam na terceira posição, e receberam heranças de ruínas e afins, o que lhes permitiu felizmente avançar para a quarta posição. Nesse caso, aquele cara, Cyril, está realmente morto. Os olhos de Emma estavam cheios de espanto enquanto avaliava Leyland. Comparado com a idade dela, Leyland era muito jovem agora. No entanto, foi esse bruxo adolescente que causou a queda de Demon Tercirion. Emma não pôde deixar de lembrar os aterrorizantes feitiços demoníacos de Cyril, assim como seu poder e abundante experiência. Sua opinião sobre este jovem levantou imensamente. Tudo bem. Bem, então. Vocês dois estão dispostos a voltar para o mundo dos magos agora. Leyland tirou o colar de prata branco em seu pescoço que estava emanando os raios de estrelas. As respirações de Gilbert e Emma imediatamente se tornaram mais pesadas.
Esta foi a projeção das coordenadas do portão astral de Leilin. Poderia abrir o portão astral e permitir que retornasse ao clã Ouroboros. No entanto, Gilbert e Emma trocaram um sorriso irônico e não falaram. Em vez disso, a área ficou estranhamente silenciosa. Compreendo. Parece que suas graças ainda têm coisas muito importantes para fazer no mundo da lava. Leilin riu, não se importando nem um pouco. Sim. No final, foi Emma quem falou. Leilin, você é uma estrela da manhã assim como nós, então você não precisa nos chamar de sua graça. Apenas nos chame pelos nossos nomes. Tudo bem, meus senhores. Leilin parecia solene quando ele começou a fazer suposições. É por causa das pedras da fonte de fogo? No momento em que as palavras saíram de sua boca, Leilin notou a mudança na expressão de Gilbert, enquanto Emma gritava assustada. Você realmente descobriu. Claro. É um tesouro que pode fortalecer a alma e até mesmo o ponto de massa. Qualquer Morningstar ficaria louca por isso. Leilin assentiu ao admitir. Tudo bem. Nesse caso, não temos que continuar escondendo isso de você como antes. Emma imediatamente jogou fora toda a hesitação. Embora o relâmpago de Júpiter tenha nos enganado, nós éramos muito mais fortes do que eles previam. Isso foi especialmente assim em outro mundo, onde sua lua radiante não poderia se intrometer. Enquanto sofremos um pouco, conseguimos sair e, enquanto procurávamos o caminho de volta, descobrimos as pedras da fonte de fogo. Emma parecia emotiva. Como podemos deixar esse tesouro que pode amplificar a força da alma? Nós três Morningstar Warlocks, assim, liderou o caminho e levou em algumas raças oprimidas dentro da União Atlã, criando a organização, a seita Trizerpente. Na superfície, queremos derrubar o governo de Atlã, mas, na realidade, priorizamos a coleta de pedras da fonte de fogo. Leilin assentiu. Nesta reunião, ele descobriu que as ondulações da alma dos dois duques eram obviamente muito mais poderosas do que no mundo dos magos. Parecia ser o efeito das pedras da fonte de fogo. Então, onde está o primeiro ancião? Perguntou Leilin, e a atmosfera ficou imediatamente sombria. Muito tempo depois, Gilbert falou com a voz rouca. Existem muitos seres poderosos no mundo da lava. No pico estão alguns que têm uma força semelhante aos magos da lua radiante. No começo, com nós três, trabalhando juntos, tudo correu bem, e até apreendemos muitas pedras. No entanto, a organização que Júpiter's Lightning montou aqui era obviamente muito maior e até tinha relações com os superiores em Atlã. O chefe de sua união era alguém que havia treinado até 13º nível da técnica Fireplume, algo inédito na história. Ele era um pico magus da lua radiante. Sob o seu ataque junto com muitos outros magos, o primeiro ancião caiu. Enquanto tentava nos proteger. Embora Gilbert explicasse de uma maneira simplificada, Leilin poderia dizer o quão desesperada era essa batalha. Ele sabia dizer que Gilbert havia escondido algumas coisas. Fosse o que fosse, ele nunca acreditaria que o primeiro ancião era tão altruísta, mas Gilbert e Emma não perguntaram por que Leilin não tinha vindo aqui logo após a batalha e, ao invés disso, só o fizeram agora. Leilin, portanto, não faria sua opinião conhecida. Isso significa que Mentor e Madame Emma estão se preparando para ficar aqui por um período de tempo e conspirar para obter mais pedras da fonte de fogo. Nesse caso, podemos colaborar. Leilin tocou o queixo. Ele manteve os mesmos pensamentos que esses dois Warlocks da Estrela da Manhã. Com dois ajudantes do Morningstar, ele tinha mais confiança. Isso é ótimo. Com você se juntando a nós, Leilin, nossa força aumentará em grande quantidade. E teremos até uma maneira de recuar. Emma e Gilbert trocaram um olhar, alegria evidente em seus olhos. Parecia que eles estavam planejando causar um tumulto enorme antes de deixar este mundo. Leilin não pôde deixar de sentir seu couro cabeludo arrepiar. Os ataques desenfreados de 3 Morningstar Warlocks definitivamente jogariam toda a Atlã Union no caos. No entanto, isso não era da conta dele. Contanto que ele pudesse obter pedras suficientes, ele não se importava de empurrar a União para o abismo, ou quebrá-la em pedacinhos. Leilin deu um tapinha na cabeça, lembrando-se de repente de algo enquanto falava. Certo. Estou mentindo na força-tarefa especial em Atlã por enquanto. A fim de obter sua confiança, eu destruí algumas fortalezas da seita Trizerpente. Não importa. Essas são apenas as organizações vizinhas. Podemos apenas criar mais alguns em breve. Para realmente obter sua total confiança,
Não importa se entregamos toda a seita Trizerpente. Gilbert acenou com os braços, não se importando com o mínimo. Na verdade, também temos mantido um perfil discreto no Atlan Union e até obtivemos títulos. A maioria das informações sobre a seita Trizerpente foi intencionalmente divulgada por nós. Emma Hill, uma camada de penas vermelhas cintilantes aparecendo em seu corpo. As Emberwings e Fireplume, Leilin Hill. A Morningstar Warlocks era todos os grandes mestres na remodelação das linhagens. Com a experiência de Emma e Gilbert, passar uma identidade como Emberwing era fácil demais. Além disso, esses dois eram implacáveis. E até venderam sua organização apenas para obter confiança. Provavelmente foi assim que ganharam seus títulos e porque não se importaram com as ações de Leilin. Leilin estava bastante sem palavras, sentindo que ainda precisava aprender muito mais com seus idosos nessas áreas escuras. Se os seguidores da seita Trizerpente descobrissem que tinham sido traídos por seus líderes, provavelmente acabariam se desintegrando. Leilin não pôde deixar de começar a sentir pena deles. Você tem alguma informação? Perguntou Leilin. Esses dois Warlocks estavam ali por mais tempo do que ele definitivamente conheciam mais segredos. Claro. Gilbert riu com orgulho. Baseado em nossas fontes, há apenas um lugar onde as pedras são geradas, e essa é a capital da União Atlan, Tilazus. Só vem da própria cabeça, o que significa que a fonte está sendo controlada por ele. Existem muito poucas reservas fora. A cabeça que está no 13º nível de Fireplume, o pico da lua radiante. Leilin suspirou levemente, sabendo que as coisas iam ficar problemáticas. 3 Morning cooperando ainda não foi suficiente para arrebatar algo deste oponente. Isso não foi tudo. Lutando em outro mundo, seres estrangeiros como eles, obviamente, tinham uma desvantagem em comparação com as pessoas desta terra. A vontade do mundo em si também teria um viés e ajudaria seu próprio povo, e mesmo se um pico da lua radiante se aproximasse, eles poderiam não ser capazes de lidar com esse oponente. Gilbert e eu já criamos um plano. Estamos planejando entrar em Tilazus 2 meses depois, no dia solar sagrado. Você chegou na hora, Emma exclamou. Leilin tocou seu queixo. O Oli Solar Day foi um festival muito importante das Emberwings. Durante esse tempo, a cabeça teria que fazer um discurso, participar da festa e outras coisas. Havia oportunidades mais do que suficientes para entrar em sua residência.